Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você escolheu para assistir esse videocast. Eu me chamo Thalita Rossi, sou médica veterinária, gerente nacional de demanda pela Virbac e estou aqui hoje com essa mesa privilegiada com os líderes de opinião da dermatologia veterinária no Brasil, quiçá no mundo, e nós vamos discutir um pouquinho, trazer as atualizações e falar um pouco dos bastidores de tudo que aconteceu no último Congresso Mundial de Dermatologia Veterinária em julho desse ano em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Bom dia, mesa. Bom dia, Romeica Reis. Bom dia. Tita, né? É Tita, não é Thalita. Thalita é estranho, estranho, gente. É verdade. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui nessa mesa. Prazer é todo meu, ainda mais conversar sobre o que a gente viveu, né? É muito bom contar a história do que foi vivido. Perfeito. Bom dia, doutora Cristiane Botelho, seja muito bem-vinda. Bom dia, Tita, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, o prazer é nosso. Bom dia, doutor Ronaldo Lucas, é um prazer tê-lo aqui na mesa com a gente, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, prazer é meu. Gente, então eu vou pedir para passar a próxima imagem que a gente tem, né, com os nossos líderes de opinião. Muito obrigada, né? Então, a gente está aqui, como eu falei, para falar das atualizações desse congresso, com essa mesa maravilhosa. E eu vou começar perguntando, na verdade, eu queria muito que a gente contasse como foi a experiência de vocês, né, nesse congresso. Então, vou começar perguntando para a Romeica, que, né, há muitos anos vai nesses congressos, participa. Como foi a experiência desse ano, Romeica? Então, primeiro eu gostaria de fazer uma pequena correção. O Ronaldo é mais velho. Então, ele vai há mais tempo do que eu para esses congressos, entendeu? O primeiro que eu fui foi o de Vancouver. Esses mundiais, de uma forma geral, eles são muito esperados. Porque eles acontecem a cada 4 anos. Então, a gente fica prevendo o que a gente vai viver até lá. Né? E aí, cada mundial a gente vem com uma cara, com um perfil, com uma história diferente acontecendo. Então, esse foi um congresso muito especial, de uma forma geral, para mim por vários motivos. Primeiro, a gente tinha a maior delegação brasileira em todos os tempos, então parecia mesmo que a gente estava no Brasil. Nós somos muito barulhentos, expansivos e comunicativos, então a gente chama atenção nos congressos. Foi a segunda maior delegação, não foi isso? Acho que só perdemos para a casa nativa, né? Unidos, que é os Estados Unidos. E aí, foi um congresso que o Ronaldo estreou como palestrante. Eu acho que eu estava nervosa também, no meio dessa história toda, assim, meu Deus, não sei se eu teria tido a coragem que ele teve de falar tantas palestras, tudo em inglês, assim, raciocinar tecnicamente em inglês é muito difícil. Depois eu estava muito tempo fora de casa nesse congresso, então eu tinha vivido 2 semanas de estágio com a Clarissa antes, então foi no fim da minha viagem. Depois a gente fica na expectativa das novidades, dos novos fármacos que estão por chegar, e a gente fica sempre com essa ansiedade em relação a isso. Então, eu acho que junta tudo, mas o lugar do congresso, eles sabem fazer, né? É sempre um congresso muito organizado de lugar, as festas são lindas, assim. É um congresso com uma áurea muito bacana. Fora que você fica vendo os artigos, os livros, tudo andando e conversando com você, assim. É isso aí. E passando, enfim, eu acho que foi assim, um pouco do geralzão do que a gente vê do Mundial. Acho que, fora a parte técnica, que cabe a gente conversar muito mais, que eu acho que é o propósito desse videocast. Sim. Mas, assim, acho que o anseio, né, assim, o geral, o entorno que envolve isso. A gente, em geral, ficou hospedado muito perto, então fica todo mundo muito junto, né, então essa áurea é muito bacana. Que legal. E Cris, eu acho que para ti também, eu acho que para todos os brasileiros foi um ano muito especial nesse congresso, né? Para a Virbac também. E a Cris apresentou, né, a sua tese de doutorado, né? Isso. Teve uma palestra. Quer contar um pouquinho disso que aconteceu? Então, eu acho que tudo que a Romeica falou e um pouquinho mais, né? O que eu tenho para somar nisso daí? Foi um congresso diferente. Eu também
sou meio que nova nisso aí, comparada com o Ronaldo. Vou deixar para ele aí, que ele deve ter uns 20 congressos mundiais nas costas. Eu comecei em Bordeaux. E assim, quando que a gente sempre fala, né? Um congresso mundial de dermatologia abre portas, abre mente, abre a sua cabeça. Você não sabe para onde você vai, porque ao mesmo tempo você quer assistir, tem 3, 4, 5 palestras que você quer estar, né? Você quer assistir. E eu acho que isso, entre aspas, que a gente vive hoje, de poder ter a gravação, assistir depois o que eles fizeram com esse congresso. Então, né, tem uma parte online que você consegue ainda estar revivendo, né, e estudando. Então, assim, é uma experiência única, isso é fato. A gente fica ansiosa, aguardando as novidades, esperando o que vai vir, se vai ter lançamento, qual o estudo. E você tenta, né, se dividir em 1000. E, na verdade, ao fim do congresso você está exausta, porque você quase não dorme, né? Porque você tem festa, você tem palestra. E é uma experiência única que eu acho que toda pessoa que ama dermatologia deveria viver. Isso é fato. Os livros ambulantes, os artigos ambulantes. E esse foi muito especial, né? Muito especial. Especial pela presença dos brasileiros, pelo Ronaldo fazendo lá as palestras dele, representando a gente, falando de otite. Eu tive uma micro presença, né? Mas também fiquei muito honrada, convidada para poder apresentar o meu doutorado lá. Então, assim, o doutorado que o próprio Ronaldo fez parte também, ele foi meu co-orientador. Então, a gente falando de colesteatoma, que eu acho que é um tema complexo e a gente vê isso todo santo dia. Então, assim, foi maravilhoso, com certeza. Muito, muito, muito emocionante e ficou marcado. Muito legal. É uma coleção de experiências, né? Eu brinco que, para mim, o Congresso Mundial de Dermatologia é como as Olimpíadas da Dermatologia. A gente espera 4 anos para tá lá nas atualizações. E realmente, esse ano de 2024 foi muito especial. É a 10ª edição desse congresso e a Virbac nesse ano comemora 40 anos dedicados à dermatologia veterinária. E muitos brasileiros, a maior delegação, eu acho, que já teve de brasileiros nesse congresso. A Virbac também levou um grupo, né, bem grande. Teve uma boa parcela de culpa com esses muitos brasileiros. Teve uma boa parcela de culpa com esses muitos brasileiros, né? E outra coisa muito especial, né, para nós brasileiros foi ter o professor Dr. Ronaldo Lucas aí como speaker, né, do congresso, fazendo... Quantas palestras foram, Ronaldo? 5 palestras. O Ronaldo, então, fez 5 palestras, né, esteve aí, por isso que eu brinquei no início. Então, a gente está aqui com líderes de opinião, né, famosos no Brasil e agora também, né, reconhecidos mundialmente. E aí, Ronaldo, eu queria, obviamente, pedir para contar um pouco, porque a gente vai entrar na parte bem técnica, que é o interesse desse videocast, mas contar um pouquinho também, né, de há quantos anos, né, tu frequenta esse congresso, por quanto tempo esperou por isso e como que foi a experiência, assim, de falar lá para os gringos? Então, o primeiro congresso que eu fui foi em 2000, na Califórnia. Né? Então, eu acho que eu não fui nos 10, mas eu devo ter ido em 8. É velho. Foi quase gabaritou todos. Foi muito velho e pobre. Esse daí é o melhor. Isso é passado. Porque eu fui pra Califórnia, aí eu falei assim, poxa, eu preciso dar uma passeada na Califórnia. Aí, quando eu fui passear na Califórnia, eu aluguei um carro. E aí, lógico, aí eu falei, vou alugar um Mustang. E aí eu cheguei, o pôster não cabia no Mustang. Foi muito decepcionante. Aí eu tive que alugar uma minivan. E aí eu fiz do limão uma limonada, né? Falei, pô, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir um dia no hotel, um dia eu vou dormir no estacionamento do Walmart. Então foi assim que eu fiquei na Califórnia. E aí eu fui conhecer o Parque das Sequoias. E depois vocês põem no Google, ano de 2000, Parque das Sequoias. O Parque das Sequoias pegou fogo no ano de 2000. Essa vem a pobreza da pessoa. Então quando eu fui conhecer o Parque das Sequoias, ele queimou. Entendeu? Então, esse foi meu primeiro congresso, mas brincadeiras à parte, eu prometi para mim que eu não deixaria mais de ir, porque é isso que a Crise e que a Romeica falaram, é uma experiência, para quem gosta de dermatologia, é um negócio muito maluco mesmo. E aí eu fui em quase todos, eu não fui no da Áustria, porque foi quando eu estava defendendo o meu doutorado, eu fui o único brasileiro que fui para Hong Kong. Uau. Ninguém quis ir, eu falei, eu vou, eu falei que eu ia em todos, eu vou. E aí eu estava conversando por telefone, não sei com quem que eu tava falando, e aí uma pessoa falou, ai que bom escutar o português, e essa pessoa era a Sandra. Nossa! E foi assim que eu conheci a Sandra, e aí a Sandra, a gente trocou contato, e eu nunca mais falei com a Sandra, porque a gente tá falando de 2000, não era tão fácil assim a internet e tudo. Uhum. E aí a gente teve um Virbac Skin, não sei se o Ricardo já tava nesse Virbac Skin,
E era para vir o Carlotti. E o Carlotti ficou doente. E aí a gente tinha duas opções, cancelar o Virbach Skin ou arrumar um outro palestrante internacional na velocidade da luz. Aí eu liguei para Sandra. Ela falou, não, eu vou, nossa, que honra, eu quero ir e tal. Aí a Sandra foi a primeira vez que ela veio pro Brasil. E quando ela começou a falar, eu lembro, a gente estava dentro do Virbach Skin, o professor Larson estava do meu lado. E ele falou pra mim, ela fala bem, você já tinha visto ela falar? Eu falei, não. Ele falou, você é louco. Porque ela tinha, sei lá, 6, 7 palestras e ela arrasou, né? E depois ela virou figura carimbada no Brasil. Tanto é que às vezes ela vem, ela fala que eu sou o padrinho dela, tudo aqui no Brasil, obviamente. E aí, nesse mundo da dermatologia, eu fui me embrenhando aí na Sociedade Latino-Americana. E dei uma palestra de otite na Argentina, uma parte da palestra o Thierry Olivry assistiu, e eu dei uma palestra maior na Colômbia, e aí ele entrou, eu lembro dele entrando no começo da palestra. E aí quando foi a vez dele de falar, ele falou, olha, Foi logo depois, você falou, logo depois ele entrou para falar. Foi no Latino-Americano, eu lembro como se fosse hoje, porque eu estava na plateia também, e aí o Ronaldo falou, quando ele terminou, a brasileirada grita, aquela farra que a gente faz. Sim. Quando o Thierry entrou logo depois, o Thierry fez o elogio. Falou, eu acabei de assistir a melhor palestra de otite do mundo. Aí a gente teve que gritar novamente, quem estava na plateia de novo. Nossa, aí ali eu falei, acabou, né? O céu é o limite. E aí, depois disso, ele, não sei em qual momento a gente se encontrou novamente, ele me convidou para dar palestra no Congresso Mundial, e eu neguei. E eu neguei porque ele falou, mas tem que ser em inglês. Eu falei, não falo inglês. Ele, pensa bem, tem tempo para se preparar. Eu falei, não. E aí, eu vi que ele não ficou muito satisfeito, mas assim, passou, né? E hoje eu confesso que eu me arrependi. Mas, não sei, talvez não fosse meu momento. E aí, eu acho que se a gente olhar para trás, eu acho que a gente está ficando longevo. Né? Porque assim, eu achava mesmo que eu já estava na descendente. Longevo velho? Porque a gente fica mais produtivo mais tempo, né? Exato. E hoje você vê que já tem uma enorme nova geração de palestrantes. Então eu realmente não achava mais que o convite ocorreria. Acho que esse é o ponto, não é o número de palestras que eu fiz. Eu acho que é o ponto assim de eu achar que o convite não viria mais. Ele veio por uma brasileira, né? A gente estava conversando aqui antes do podcast, eu não sou o cara do network. Eu sou rato de congresso, mas eu assisto palestras e desapareço, né? Eu não fico muito falando com os gringos, até porque eu não falo muito bem o inglês mesmo e eu não fico meio que trocando contato. Eu vou lá, assisto, e aí a Clarissa disse que levou meu nome numa reunião, e nessa reunião tinham outras pessoas que me conheciam o Domênico era um deles. E aí parece que o nome foi aprovado. O pessoal falou, legal, né? E aí a Clarissa falou, acho que você vai ser convidado. Eu coloquei teu nome lá. Mas esse convite vai acontecer em, sei lá, setembro, outubro. E o convite não vinha nunca. E quando ela falou que eu ia ser convidado e que eu falei, tá bom, dessa vez eu topo, eu corri fazer aula de inglês. Né? E aí o convite não vinha nunca. Aí eu falei, Clarice, eu não estou te cobrando. Ela falou, não, tá muito desorganizada essa parte, tá tudo certo, mas o convite vai chegar. Faz o seguinte, me passa 6 temas de palestra para o pessoal escolher. E aí eu recebi um convite, uma carta convite da Petra Bizikova escrito, o seu nome foi selecionado, temos a honra de convidá-la. E aí tinha os 6 temas que eu tinha dado. E tava assim, tema 1 aprovado, tema 2 aprovado, tema 3 aprovado, tema 4 aprovado, tema 5 negado, não contemplado, sei lá o termo que era. E aí eu olhei aquilo, eu liguei de novo para a Clarice e falei, é isso mesmo? Tanto é que foi muito complicado elaborar a palestra, porque tinham palestras que se cruzavam, né? Mas aí eles distribuíram na sala intermediária, na sala avançada, né? Tem uma diferença. Então assim, tô contando toda a história porque para mim foi muito legal, eu sempre assisti, né? Então quando eu fui dar a palestra de felinos, um cara que eu não queria que assistisse, porque todo mundo fala mal dele, ele foi o primeiro a entrar, assim, ele entrou pelo corredor e sentou na primeira fileira, que é o Ralph Miller, que é o alemão, porque ele arrebenta todo mundo nas palestras, ele levanta a mão e começa a falar que tá tudo errado, e eu já vi ele fazer isso algumas vezes, eu falei, puta, justo esse cara entrou na primeira fila, Exato. Né?
E aí foi muito legal, assim, foi uma experiência demais, assim, existem alguns jeitos de você chegar a ser palestrante apresentador do congresso, né? Um é apresentando trabalho pôster, o outro é você trabalho oral, o outro é você entrar na grade, que foi o caminho que a Cris fez, que ela submeteu a tese dela, e aí ela entrou na grade do congresso, que também é um jeito de você fazer parte dos speakers, e esses convites, que eu não sei exatamente como que nasce, quantas reuniões esses caras fazem. Quando eu comecei a olhar o programa, eu vi que eu era um dos palestrantes que mais tinha palestra, né? Mesmo alguns gringos que fazem muita palestra não tinham tanta assim. E foi legal que eu fiz os 3 dias, então as pessoas começaram a conversar comigo. O Griffin veio conversar comigo, que para mim foi uma surpresa enorme, que ele falou, eu gostei do jeito que você aborda, que equipamento que você usa, como que você faz isso, como você faz aquilo. E para mim a última das últimas palestras foi assim, o Ferrer estava na segunda fileira, o Rosenchuk estava assistindo, o Luck estava assistindo, no meio, pro final, o Tino Tal entrou, e aí, assim, você tá falando ali para aqueles caras, o australiano que me apresentava, que eu esqueci o nome dele, é um cara também que gosta demais de Otite. Empolgadíssimo. Né? E esse aí, australiano, só um parêntese, eles que participam da grade do congresso, eles colocam os nomes deles para serem coordenadores de sala. E aí, se você se abre o espaço para ser coordenador de sala, a pessoa tem que colocar logo o nome, que aí ela escolhe onde ela vai colocar. Ela falou, cara, a Clarissa falou, cara, a hora que eu fui colocar, tava um australiano enfiado lá na sala do Ronaldo. Eu falei, ué, que esse cara quer ser coordenador de sala? Nossa, ela tava assim, indignada, porque ela queria coordenar todas, mas não conseguiu, porque o australiano se enfiou na jogada. E o grande lance, que assim, para mim foi muito legal, eu acho que talvez encerrar, né, que ficou longa a minha resposta, mas para contar toda a história e colocar no contexto, é que ao final das contas, o grande medo que eu tinha era das perguntas, né, porque você ensaiar a palestra é uma coisa, o cara te perguntar em inglês, você tem que pensar e responder. E responder é um desafio. E o australiano, cada vez que acabava ele palestra, ele falou, bom, já que eu tenho que fazer pergunta, eu vou começar. Ele sempre fazia. Ele foi um ótimo coordenador da sala. Foi. Ele era sempre o primeiro. E aí, foi legal. E assim, o que aconteceu? Já tinha acontecido comigo e com a Cris na Europa. A gente foi fazer um workshop. Eu não sei o que aconteceu no meio do workshop, mas assim, do meio pra frente, ela estava dando aula numa mesa, eu estava noutra. Eles pediram ajuda, né? Na verdade, falaram assim, então, tem muita gente, a gente viu que vocês sabem, né, usar, você pode ali, fica naquela mesa, e você fica naquela outra mesa. Aí ele me olhou, eu olhei pra ele e falei, tá, vamos lá. Tipo, vamos, né? Aí quando viu, tava todo mundo em cima da gente, e quem tava dando o workshop, né, quase não tava trabalhando. Então foi muito engraçado. Foi, porque a gente faz de um jeito diferente do que os gringos fazem, né? Parece que esse ano aconteceu com a Cris de novo, porque ela foi na oficina e num dado momento assumiu a aula no meio do caminho. E acho que o grande coroamento disso, né? Então, apesar de eu achar que nunca ia mais acontecer, aconteceu, e para mim foi muito legal, porque eu saí da minha casa pensando assim, se eu conseguir dar palestra e os caras me entenderem, para mim tá bom. Mas não, eu já recebi e-mail dos Estados Unidos, eu já recebi e-mail, tem um cara da Austrália que ele quer vir para São Paulo fazer estágio. O japonês que eu citei, ele estava na plateia, ele saiu de lá, japonês, né? Olha, foi uma honra você ter me citado, me escreveu. Então, assim, foi muito acima do que eu esperava, né? Então, como a gente brinca, eu zerei a vida, né? Mas o mais importante é ver nesses bastidores, né? Então, assim, a gente dando aula, teve um monte de professor do Brasil que apresentou trabalho, né? A Cris apresentou a tese. A gente começa a conversar, a gente está de igual para igual. Tá? Talvez esse seja o mais legal da gente falar nesse bate-papo, é que assim, a gente está muito em alto nível no Brasil. E eu acho que é até mais do que de igual para igual, até um pouco mais, porque é isso que você falou. A parte, pelo menos, da odontologia, a gente faz coisas aqui que eles não fazem, né? O caminho é diferenciado, muitas vezes. Então, isso para eles é novidade. Ouvir o que a gente faz aqui, como a gente trabalha, é algo totalmente diferente. E o legal desse congresso, né, um ponto que eu achei um ponto alto, é que eles deram muita oportunidade, não só para os brasileiros, mas tinha muita gente também, porque
né, eu vou todo ano ao norte-americano, a gente vai ao europeu, e você vê que são sempre as mesmas figurinhas, e essas figurinhas, elas estavam por trás. Então, assim, foi muito interessante para o Congresso Mundial, entendeu? A oportunidade, eu acho que aí entra, né, ver como o brasileiro trabalha, o que a gente faz não só na otologia, eu acho que leishmania também você deve ter, de repente, ter percebido isso e todos os outros temas, mas assim, realmente a gente fica muito feliz, né? Muito legal. Eu acho que esse é o grande lance, de você... A gente já sentia isso na plateia, mas é diferente. Alguém me perguntou, você foi tratado de maneira diferente? Sim, você tá com um crachá, né, de palestrante, você chega, o cara olha, pode entrar, entendeu? É bem diferente. E o do colesteatoma, né, do meu doutorado, foi engraçado, porque quando eu recebi o convite, eles têm um programa chamado SOS, que é Supporting Original Studies. Então, eles fazem, meio que te levam lá, né, para você poder, de repente, num futuro, estar presente mais uma vez. E foi muito interessante, porque, como você falou, os caras têm, né? O que a gente tem de publicação é muito pouco, é quase nada na realidade. E eram 100 casos. E aí eu recebi um e-mail falando assim, não, a gente não quer que você apresente só. A gente quer que você dê uma aula de colesteatoma. Eu falei, como assim? É porque o pessoal não sabe, você está com 100 casos, entendeu? Então, assim, e sem que a gente parou para contar, né? Porque eu somei o meu com o teu, acabou que eu nem utilizei os seus casos. Eu acho que hoje... Quando a Cris estava fazendo a tese, a gente fez uma planilha. Levantamento. Na verdade, eu dei os dados para ela, foi seu pai, né? Foi meu pai. É o pai da Cris que fez a planilha. Mas ele é veterinário também? Não, meu pai Mas é um amante de Excel. É um Excel, funcionário de empresa grande a vida inteira, então Excel é o sobrenome. E aí... Foi muito engraçado, porque bateu assim, tipo, 100 casos da Cris, 98 meu, ou vice-versa, eu não lembro. Exatamente. Mas dava mais de 200. Só que, como ela estava fazendo a tese com o professor Júlio, algumas coisas já estavam detalhadas nos casos dela, que faltaria detalhar no meu. Teria que ir atrás dos histopatológicos e tal, e não tinha tempo hábil. Então, ela acabou que colocou para a tese dela só a casuística dela, e aí no congresso eu levei a minha. Né? Teve um slide do congresso que eu botei a minha e a dela. E aí eu acho que esse é um ponto que talvez invada já um pouquinho a área técnica, mas os caras ficam loucos, assim. Loucos. Como vocês têm tanto caso? Loucos. Como vocês fazem tanta ressonância? Isso eles assustaram, porque para eles a ressonância é muito cara. E aí a gente começou a mostrar casos de ressonância com meningite, com um monte de coisa, e eles realmente... E pra gente é surpreendente. Só que assim, ela falou um negócio que... Vocês me viram chegando aqui, que eu não estava muito de bom humor hoje de manhã, que assim, você vê que o pessoal que trabalha na universidade quer fazer experimento, mas não existe no Brasil, porque não tem o mínimo apoio de nada, de ninguém. De ninguém. Falta apoio à pesquisa. A gente não vai falar aqui de outra empresa, mas nós estamos recém falando de um lançamento que vai ser feito primeiro no Brasil, depois no resto do mundo. Só vão acontecer os experimentos depois que lançar no resto do mundo. Os caras não vão dar apoio pra gente. Né? E aí, quando a gente tenta publicar, talvez agora com essas quebras da gente indo para como palestrante, agora como apresentador, talvez os caras olhem diferente, mas eu tenho certeza absoluta. Eles têm a pilha americana, a pilha europeia, talvez a pilha japonesa e o resto do mundo. Então assim, você manda um trabalho para publicar, fica 6 meses pro cara te dar a resposta assim, o inglês está inadequado. Porra, mas 6 meses? 6 meses para dizer que o inglês não tá legal, entendeu? Então isso, de certa maneira, desanima, e pelo outro lado você fica feliz, porque fala assim, beleza, agora os caras me convidaram, agora os caras vão ter que me escutar. E eles ficam surpresos, e aí talvez alguns que sejam honestos, né, parem para pensar, da onde esses caras saíram? Né? Onde eles estavam escondidos, exato, né? Literalmente. Exato, porque assim, como é que eles trabalham assim, a gente não sabe, mas não sabe porque vocês não querem saber, porque a gente manda para publicar, eles bloqueiam, né? Porque na verdade o que acontece é que a forma como a gente trabalha com a orelha é completamente diferente da forma como eles trabalham, desde o equipamento ao posicionamento do animal. Sim. Não é igual. Eu não sei de onde ele tirou, isso é a invenção do Ronaldo. Eu não sei de onde ele tirou de fazer daquele decúbito, de fazer daquele jeito. Como que a mente dele funcionou assim. Mas eu acho que ele que começou e o equipamento que ele utilizou também foi a criatividade dele, porque lá fora ninguém usa. Isso é uma coisa brasileira. E todo mundo acaba usando daquela forma.
Porque, Eles têm stores, né? Pra gente, aí bate um pouco também na situação monetária, eu acho. Também. Muita coisa da otologia chega aqui muito cara. E até isso o brasileiro inova, né? Porque hoje em dia a gente tem equipamento aqui, muito mais acessível e com qualidade. Isso acaba que quem ganha são os animais, né? Porque a gente consegue fazer um trabalho melhor se tiver na mão da pessoa correta, com experiência e sabendo trabalhar. Mas é isso, eu acho que é bem isso mesmo. O workshop que teve no Mundial de Otologia foi exatamente isso. Até uma coisa que eu comentei com o Ronaldo, eu falei, a veterinária responsável pelo workshop, ela foi assim, estava sentado, tinha brasileiros também, né? A Larissa estava junto, o Lucartes, alguns brasileiros fizeram o workshop, e aí eram 2 fileiras de pessoas sentadas, e ela começou perguntando quem fazia, né, trabalhava com endoscopia, a grande maioria levantou a mão, e aí perguntou da casuística da semana. Aí, quem faz 1 por semana? Aí levantou a mão a grande maioria. Quem faz 2, 3 por semana? Levantou a mão 3. Quem faz não sei o que por semana? Aí ela, eu faço, a própria palestrante, né, a pessoa que estava fazendo o workshop. Eu faço uns 3 por semana. E eu estava do lado do Rosário, que é um italiano, que eu já conhecia, que eu já tinha dado algumas palestras com ele. Aí ele falou, quantas você faz? Aí eu falei, umas 10. E aí ele, boca grande, falou pra mulher. E aí ela, é você que fez aquele workshop na Europa? Meu Deus, vem cá, me ajuda. Então ela queria ensinar várias coisas. Ela tinha a pinça de polipectomia, ela nunca tinha usado. E aí o pessoal, como é que usa? Ela, Cris, ensina. Aí eu falei, tá, mas você tem um vídeo, você pode mostrar? Então, assim, a gente faz muita coisa que eles não fazem. Eu acho que é bem por aí, entendeu? A gente está muito legal. Eu acho que isso é o grande lance do Congresso, né, para nós brasileiros. E acho que assim, né, Bordeaux a gente foi uma delegação enorme já, né, e acho que cada vez mais tem que ir. Acho que os brasileiros descobriram o Congresso e o mundo descobriu os brasileiros, né, porque a gente há alguns anos já é o 2º ou 3º mercado pet, né, então acho que agora eles viram com os olhos de... Eu acho que a Europa olha mais pra gente, né. Eles são mais gentis conosco, digamos assim. O Ferrer já veio para o Brasil algumas vezes, tudo, então eu acho que agora os Estados Unidos estão nos reconhecendo também. Legal. Gente, a gente vai passar agora para uma segunda parte, né, aprofundar realmente a parte técnica. Então, agradeço vocês por esse bate-papo. Queria deixar que, para mim, esse congresso foi uma grande experiência também e um orgulho de ser brasileira, porque a gente tem aqui as nossas dificuldades, inclusive financeiras, a questão de a gente ter muitas faculdades de medicina veterinária, então realmente é difícil, né, manter um nível alto, mas o que a gente vê é que a gente tem um nível muito alto, principalmente quando a gente fala de dermatologia, e o Brasil é sim referência, né, para os brasileiros. Então, eu agradeço imensamente, né, para mim é uma honra também estar podendo compartilhar essa mesa com vocês, muito obrigada. E eu vou chamar, a gente vai fazer uma segunda parte, eu vou chamar o meu colega Ricardo Cabral, que é o nosso gerente técnico pela Virbac. Oi pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Ricardo Cabral, eu sou gerente técnico da Virbac do Brasil. Queria agradecer primeiro a minha colega Thalita, que fez a introdução aqui com os nossos distintos palestrantes, com essa distinta mesa. E eu vou dar sequência nesse nosso bate-papo agora, aprofundando e entrando um pouco mais na parte técnica, que eu costumo dizer que é a parte mais legal, tá? Então, o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho a respeito de como foram essas palestras, o que a gente aprendeu, o que a gente trouxe de novo desse congresso e o que a gente levou, né? Porque a gente estava falando aqui que o Brasil deu o nome nesse congresso, a gente teve várias palestras que foram apresentadas ali por brasileiros, Dr. Ronaldo Lucas, doutora Cristiane, que estão aqui com a gente. Então, acho que isso foi muito legal. Só para trazer alguns números aqui, a gente teve no Congresso Mundial quase 2.000 quase 2.000 ouvintes, né, pessoas que estiveram lá presentes no Congresso. Foram mais de 150 horas de palestra pelas contas que eu fiz ali, mais de 80 palestras, na verdade. Então a gente tem um volume muito grande de informação que é trazida. E eu também fiz questão de contar porque eu notei que tinha muita palestra de otite nesse programa técnico, né? Então, inclusive, as palestras que o Ronaldo e a Cris fizeram, mas tiveram também as palestras da Sul Peterson, né, que apresentou algumas palestras lá de otite pra gente. Foram 10% ali da programação do congresso, pelas contas que eu fiz, foi só falando de otite. Então, acho que foi um assunto bem prevalente. Eu acho que por isso que a nossa orelhinha tá aqui, né, pra gente começar falando sobre esse assunto que eu acho tão importante pra gente,
Queria começar com a Cris, porque ela fez a apresentação, você já citou na abertura que você falou sobre a sua tese e sobre o cholesteatoma. Então fala um pouquinho pra gente sobre como foi essa experiência de falar disso lá para os gringos, o que é o cholesteatoma e o que você percebeu ali que você conseguiu levar para eles a respeito desse assunto. Então, a experiência foi única, né? Eu brinco, né, quando as pessoas perguntam isso, dizendo que, eu vou falar do meu jeito de ser, que eu já tinha sido estuprada na Europa, porque... mentalmente. Mentalmente, porque o workshop lá, para mim, foi muito intenso, muito intenso. Foi mais pesado, que foram 3 dias, então, assim, a quantidade de palestras, né, 2 dias só falando em inglês e um público também bem eclético, digamos assim, né, da Europa inteira. Então, aquilo ali, para mim, depois, o que viesse era fácil. Uhum. E, em especial, falar de cholesteatoma, né, Ronaldo? Eu acho que é a parte da otologia que a gente mais gosta, né? É a cereja do bolo que eu falo, que é para poucos. É a mais intrigante, né? Então, assim, falar de cholesteatoma, mesmo que sendo em inglês, né, saindo um pouco da zona de conforto, que não é a nossa língua, vem natural. Então, a experiência foi única, né? Várias pessoas estiveram lá, pessoas que eu tive o prazer de ver trabalhando, o próprio Griffin ao final veio falar, o Rosenchuck. Graças a Deus, quando eu estava no palco, tinha uma luz na minha cara, eu não enxergava ninguém. E aí depois eu descobri que estavam lá, e o que eu fiz, na verdade, foi mais, entre aspas, né, uma aula do que falar do trabalho. O trabalho eu botei 3 slides ao fim, porque o que a gente nota é que realmente ainda muito pouco se fala, muito pouco se sabe, e a gente aqui no Brasil trabalha muito bem, né, com cholesteatoma, timpanoqueratoma, que seja. Então, é isso, foi uma experiência única, né, por esse pensamento. Eu acho que esse trabalho está saindo agora na VetDerm, né? A gente acabou de submeter, está tudo no caminho. Eu acho que vai ser um divisor de águas, com certeza, porque 100 casos chama bastante atenção. E eu acho, assim, que não tem, né? A gente estava muito presente lá, o Ronaldo com as palestras dele também. Eu ouvi depois de vários outros colegas americanos e até mesmo os europeus que vieram da palestra dele falando, nossa, mas como é que vocês fazem? Olha só, eu assisti uma palestra de um brasileiro chamado Ronaldo, você conhece? Eu falei, claro que não conheço. Quem é esse cara? Entendeu? Então, assim, foi muito legal mesmo. Legal. Ronaldo, acho que foi otite externa em felinos, otite média em felinos, otite média em cães, que aí você falou do cholesteatoma, e acho que você deu mais 2 aulas lá também. Foi otite externa, de felino e média, otite supurativa, cholesteatoma e otite média, isso. E otite média em diferentes raças. Quer dizer, muito otite. Muito otite. Foi muito legal, né? Assim, eu diria que tem alguns pontos de algumas aulas, né? A de otite externa, eu acho que a questão que mais chamou a atenção talvez seja a questão da otite externa associada ao pólipo, certo, mas que também está muito ligada à otite média, né? A otite externa em felinos. A otite média, foi bastante impressionante porque, assim, as 2 foram na sequência. E a segunda lotou, tinha gente de pé no fundo, tudo, porque, assim, o tema chama, né? E a cereja do bolo foi o tal do tubo de aeração, que os caras ficaram completamente ensandecidos. Eu lembro. Né? E também apresentei uma publicação de cholesteatoma, do qual a Cris, acho que é a autora principal do trabalho, e também foi ok, mas os tubos no gato foi o que chamou a atenção. Né? Quando a gente foi para otite... o cholesteatoma, né, versus otite média, aí eu brinquei com a história do que sai do cholesteatoma, né, isso aí também é engraçado que eu gravei as aulas, né, eu tenho 2 aulas gravadas no congresso online, e eu tenho uma americana, eu entrei lá para ver os comentários das palestras, e uma falou assim, eu nunca mais vou conseguir comer esse chocolate. Você mostrou o Reese's, não foi? O chocolate. Ele faz sempre esse paralelo com alguma coisa, para que eles entenderem, né? E aí eu lembro que a história do sagu foi com caviar, isso, né? E agora com chocolate, porque cara. Quando eu falo no Brasil, acho que a Cris deve falar a mesma coisa ou parecido, eu falo, quando você lava a bula
e a bula te devolve pus, é uma otite média. Por exemplo, num bulldog ou num pug. Quando ela te devolve paçoca... paçoca. No Brasil é paçoca. Aí aquilo é um colisteatoma, parece aquela paçoquinha. Aquela paçoquinha. Ou tanto aquela rolha ou a paçoca amor, as duas são tradicionais. Falei, como é que eu vou falar paçoca pros americanos? Eu acho que eles não sabem o que é. Aí eu falei, eu vou botar esse chocolate. Os caras ficaram loucos, né? Eu lembro. Então, mas assim, talvez nessa palestra, aí aquilo que eu falei na primeira parte, essa palestra de otite média em diferentes raças, certo, e a palestra de colisteatoma versus otite média, muitas coisas tiveram que ser repetidas, né? Sim. E então, assim, de novo, para quem não tinha assistido os felinos, chamou de novo a atenção o tubo, né? Que em braquicefálico não dá para colocar, mas indólico e mesaticefálico dá para colocar. Então o tubo chamou muita atenção a história da ressonância e da tomografia, como que a gente faz tanto, por que a gente faz um, por que a gente não faz outro. Chamou a atenção do tratamento clínico de colisteatoma, que o primeiro trabalho era do japonês que estava na plateia. Sim. Do Imai, né? E aí eu falei, ele tá aqui, você tá aqui? Aí ele levantou a mão, porque eu tinha visto ele entrando, mas eu não vi onde ele sentou. Aí eu falei, levanta a mão pro pessoal te ver. Quando acabou a palestra, ele falou, nossa, foi uma honra que você me citou, tal. Eles são muito legais. E ele ficou encantado, e ele cureta o colisteatoma. Eu falei, eu não tenho a mínima coragem de curetar dentro da bula. Então foi legal que deu para isso durante a palestra, né? E uma coisa que eu acho que eles ficaram bastante interessados, eu vi que o australiano se ajeitou na cadeira quando eu falei, eu levei toda uma classificação de colisteatoma de humanos. Tá. E tem um autor que ele fala que assim, por que em alguns casos ele é tão agressivo e em outros não? Certo. Pelo tipo de interleucina que o colisteatoma libera, eles não sabem o que está acontecendo. Entendi. Mais que a presença da pseudomonas, isso é uma discussão que eu tenho com a Cris, porque eu não sou muito de cultivar colisteatoma, porque muitas vezes nem cresce bactéria, mas eles falam que em humanos a presença de pseudomonas ela faz ele ficar muito agressivo. Piora muito o prognóstico. E aí esse cara fala que a presença de pseudomonas faz ele ficar agressivo, dá uma grande dúvida, mas que ele acha que está na hora de o colisteatoma voltar a ser considerado uma neoplasia. E para mim o colisteatoma é uma neoplasia, porque ele invade tudo, ele destrói tudo, ele é letal, ele pode ser letal. Você levou essa discussão, eu lembro que você colocou essa discussão lá. E isso eu vi que os caras ficaram assim, tipo, quem você vê que tá gostando, os grandes, eles começam só tipo, né? E isso vem da medicina comparada, porque uma coisa que eu acho que a Cris sofreu muito quando ela foi escrever a tese dela, não tem referência. Não tem. Você não tem com quem discutir. Então, mas você sabe que assim, a percepção que eu tenho é que a gente é muito ousado, né? É isso que eu ia falar. É ousado. O brasileiro é mão na massa. É ousado. Ele faz. Assim, das minhas andanças, né, em faculdades e por aí, com quem escreve, né, eles mandam tudo para cirurgia. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu fiquei com a Linette, e ela é um estilo muito conservador, né, diferente, por exemplo, do Rosenchuk e até do Griffin. Então, assim, eu tava doida para ver uma otite média. E aí entraram na dermato falando, olha, a gente tá com um gato na tomografia que tem média. Você quer mexer? Eu falei, vai ser agora que essa mulher vai fazer a miringotomia. Não, manda pra cirurgia. E aí eu fiz, sabe? Então, assim, eles... E aí entra anatomia, tem muita questão técnica também envolvida, né? Anatômica do animal, mas assim, eu acho que a gente tem tanto caso e vê tanta coisa, porque a gente mete a mão. Eu acho que é isso. Né? Mas deixa eu só tocar num ponto que eu acho que a gente perde a noção. Quem no mundo bota tubo de aeração? Tem um trabalho australiano de 9, 10 anos atrás e nem tem foto. E você sabe de uma coisa? Tipo, o cara de Melbourne tá louco nos tubos. Então, é uma coisa ele quer vir para São Paulo. Ele quer vir aprender. Eu tô tentando negociar de ele me levar para lá. Bem melhor. Você não quer que eu vou te ensinar? Paga que eu vou conhecer a Austrália, dar um rolezinho. Entendeu? Pegando essa ideia, esses japoneses, né, que são pessoas assim muito humildes, não é só esse rapaz, né? Tem um outro que tá junto com ele. O que ele tá fazendo em gato? Ele tá perfurando
quebrando. Ele tá quebrando o septo. Quebrando né? o septo. Entendeu? E o que acontece? Ele fez uma apresentação, né, no workshop lá em Portugal. Eu chamei ele para apresentar. Qual é o grande limitador? O cara tem uma coisa maravilhosa, é o inglês. Perfurando o septo da bula? Da bula de do gato. Tá. Então ele faz a miringo, ele lava, mas para ele lavar melhor a região ventral, ele entra com uma broca, literalmente, um negócio extremo. Mas deixa eu só trazer uma realidade. Claro. Tem gente que não deve estar entendendo nada. O que acontece é que depois que a gente faz a meringotomia, a gente só consegue lavar uma parte da orelha média do gato, porque ela tem exatamente esse septo no meio. Tá. E aí, quando o gato tem essa otite secretória, né, que essa orelha média está cheia de conteúdo, de muco, de pus, o tratamento é lavar. O Ronaldo compara muito isso com um grande abscesso. É como se você tivesse um abscesso dentro da orelha. Se você não lava um abscesso, não drena e não lava, ele não vai resolver. Entendi. Só que com esse septo no meio, frequentemente a gente só consegue lavar uma parte. Você lava mal a parte ventral, né? Porque existe uma ínfima comunicação Isso. entre a região dorsal e ventral. E o conteúdo é muito espesso. E aí você não lava Mas de uma maneira como um cão. Deixa eu aproveitar só o seu gancho do pode ser que algumas pessoas não estejam acompanhando. Vamos dar um passo atrás. Isso Em uma que frase, é o ou de um jeito bem resumido. O que é o colisteatoma? Fala pra gente, ou a Ronaldo, ou a Cris. Pode falar. O que é o colisteatoma? Explica o que é. Técnico ou não técnico? Uma frase. Tá ouvindo a gente falar colisteatoma. A queratina na orelha média, né? É a queratina na orelha média. Literalmente. E aí entra a discussão que o Ronaldo trouxe, que é, será que ele é neoplásico ou não? Porque ele tem um... Ele é proliferativo, né? Uma proliferação de queratina na orelha média. Ele é quando invade... E outra coisa também que eu aprendi, né? Eu acho que assim... As pessoas não têm essa percepção. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, a gente me ensina, né? O colisteatoma, eu já vi gente dando palestra dizendo que o colisteatoma é quando o epitélio... Dá a orelha aí pra mim. Da orelha. É que quando o epitélio, né? O epitélio, deixa eu ver se na câmera vai aparecer. Acho que não vai aparecer, mas pelo menos o pessoal vai entender a região aqui. Bota mais retinho. É que quando o epitélio do conduto invade a orelha mucosa. Média. E não é o epitélio do conduto, é o epitélio do tímpano. Do tímpano. O tímpano tem 3... Quer dizer, ele não é perfurado, ele invade. Na verdade, mesmo com perfuração, provavelmente uma folha do tímpano cai lá para dentro. É porque tem algumas teorias que a gente tira do ser humano, né? Uma das teorias que a gente mais acredita que acontece com uma frequência maior é essa da invaginação. Tá. Né? E é do braquicefálico, entre outras coisas. O tímpano, ele é formado, na verdade, por 3 camadas. E a camada mais interna, mais externa, tem a ver com a parte da pele da orelha, né? Então, assim, essa teoria que a gente mais acredita, mas o colisteatoma também pode ser formado por uma otite média crônica, entre outras coisas. No ser humano, a gente tem descrição de colisteatoma de orelha externa. E para mim, é classicamente o que acontece com Charpey. Porque eu tenho casos... Charpey. Com o Charpey. Pela estenose. Eu tenho uns 3 ou 4 Charpeys que... A imagem era de entre aspas, né, de uma otite média, então você faz a tomografia, você tem uma invasão, você tem conteúdo em orelha média, e aí quando você lava aquilo ali, sai queratina, a mesma queratina que você pega da orelha média. E você fala, caramba, esse tímpano tá rompido, mas por que tá flutuando? E aí quando você depois entra com a ótica, sem camisa, você vê o tímpano íntegro. Perfeito. Então, para mim, é o início do colisteatoma, porque você tem laudo de queratina, e se você escrever pro histopatologista que você pegou da orelha média, ele vai sugerir colisteatoma. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, agora, pra mim, claramente, assim, ela é como se fosse uma dermatite atópica, cada um tem o seu... colisteatoma. É particular. Eu acho que não é o mesmo mecanismo para todo mundo. Não é. Tanto é diferente. Tanto é que quando dando um passo para trás e um passo para frente, na palestra que eu falo de raças, é isso. Você vê colisteatoma em Schnauzer. Eu tenho um monte de colisteatoma em Yorkshire. Yorkshire minimamente não é um braquicefálico. Só que o que acontece? A teoria é diferente. Então, para ser humano, eles falam de 4 teorias. Né? Uma, e que eu achei incrível, que ele fala assim, o colisteatoma por invaginação, que é o que a gente acha que acontece nos braquicefálicos. E aí tá escrito lá, é comum em pessoas fungadoras. Entendi. É aquele cara que você vai no cinema, senta atrás de você e fica... Aí você fala, ai que delícia, né? Então, é comum em pessoas fungadoras. O outro tipo é em crianças com otite crônica, que perfura o tímpano.
Entendi. Otite média crônica, não a externa crônica. No nosso cachorro é a externa crônica que acaba perfurando. É descendente. No outro, criança que nunca teve otite, que eles acham que é falha embriológica. Então você fica com um pedacinho do tímpano lá dentro da bula que começa a crescer, né? Por uma falha de migração. E a terceira é uma que eu não... É um autor só que fala que em vez de você ter uma invaginação por pressão negativa na pessoa fungadora, você faz um monte de bolsinha no tímpano por otite crônica. Tá. E esse cara é o único cara que fala isso, que ele fala de 4 teorias. A maioria fala de 3, né? Eles têm a mesma dificuldade. Por que tem pessoas que têm 40 anos e já operaram 10 vezes o colisteatoma e por que tem pessoas que têm 40 anos e operaram uma? Eu tenho um bulldog que eu lavei o colisteatoma dele, ele tem 9 anos, ele tá ficando velhinho, ele vai morrer de outra coisa. É um casal de senhores charmosos, então eles me enrolam, falam, preciso de uma outra tomografia. Ele fala, doutor, esse mês tá difícil e tal. E não acontece nada. Como eu tenho o pug que a gente lava, passa um ano, ele começa a ter red tilt, ele começa a ter nistagma, aí você lava de novo. E tem cachorro que vai pra cirurgia ao final das contas, né? E a história do... E ainda tem a teoria de uma orelha operada por ablação e osteotomia e... Pós-operatório. Você faz, você retira tudo e de repente você tem um por causa de uma otite externa crônica. Ah, tá. E que acaba o cara deixando um pedacinho lá de tímpano. Entendi. Também é o que eles chamam de secundário. Que aí você sutura, né? Porque, na verdade, gente, o que acontece nessa situação, na minha cabeça, é que a respiração continua, a tuba auditiva continua, a pressão continua, alguma coisa vai acontecer. Porque é incompatível. O certo seria tirar o órgão completo e jogar fora, né? É incompatível com a vida, então... Mas, agora, deixa eu só puxar a sardinha pro meu lado, claro. Porque quem ama, ama. Claro. E eu sou amante da citologia. E aí, só para ficar claro, eles deixaram muito claro que é uma formação de queratina. Queratina não é uma célula nucleada. Então, eu diria que se a gente for olhar para cito e para histopato, não tem como ser neo, porque muitas vezes não tem nem núcleo. Concordo. Entendi. Mas se a gente for olhar para o comportamento, é tão destruidor como o mais maligno dos tumores. É agressivo, né? Então, faz lise. Tem uns colisteatoma que a gente vai lavar, que eu falo, eu faço pressão ou não faço pressão? Porque você tem medo daquilo extrapolar, daquilo descer para o subcutâneo, né? Já está rompido. Já está lisada a parte óssea. Já está lisado, justamente pelo comportamento. Então, olhando para o comportamento é uma coisa, olhando para a citologia é outra. Isso causa muita confusão. E a pessoa que não tem experiência pode falar, mas como que é uma anel, que a célula muitas vezes nem núcleo tem? E a anel precisa do núcleo para se multiplicar. Isso que você está falando é engraçado, porque uma vez me questionaram, eu não entendi a pergunta até eu falar, tá, mas por que você faz histopatologia? Aí eu tava nesse workshop, eu falei, como assim, por quê? Não, mas você não precisa de histopatologia, eu não tô te entendendo. Não, só a citologia você consegue fechar que é um colisteatoma. Pra que a histopatologia? Eu falei, pra poder estar aqui falando pra você publicar, porque senão a gente não consegue, imagina, a gente brasileiro, não, eu vi, eu vou fazer meu laudinho lá de que é queratina na orelha média. Imagina. E aí eu tiro dessa conversa, até pra gente concluir esse bloco aqui, eu tiro dessa conversa que a gente tá tendo que faltam informações na literatura, faltam publicações, a gente ainda não sabe, talvez a gente saiba o meu desespero quando aceitaram a palestra era, o que eu fiz? Por isso da onde eu vou tirar a referência? Eu falar que colisteatoma, mas o cara, por que isso? Por que aquilo? Você fala, então, veja bem, entendeu? Tem uma frase do it depends. Aí você para que você ganha tempo e pensa. Eu aprendi com o Thierry isso. It depends. Quer dizer, talvez tenha mais informações em seres humanos, a gente tem algumas referências. Em cães e gatos talvez falte muita coisa na literatura, mas o fato é que a gente tem muita casuística, né? Sim. Vocês, especialmente, têm muita casuística a respeito disso. E acho que por isso essa impressão de que lá a gente levou muita muita informação. A gente causou. Não tenha dúvida. E voltando para o que a Cris falou, no Congresso do Brasil, no meio de um congresso, o Ronaldo Casimiro, que é neuro, ele falou de otite média, né? Isso aqui tem que ir para cirurgia. Acabando a palestra, alguém chegou e falou para ele, mas isso aqui? A pessoa falou, você trabalha com o Ronaldo? Aí a Carla Garcês. Aí ela falou, trabalho. Aí ele me escreveu, porque a Linete... Ele trabalha com a Linete, a Linete manda pra cirurgia. Não toca cirurgia. no tímpano, porque ela diz, ok, e acho que aí vem as coisas que a gente pôde levar diferente para eles. Tá.
Porque você tem 2 câmeras na orelha do gato. Você drena essa. Então o que ela argumenta? Essa aqui vai ficar com pus. Tá. Mas se você drena, faz o tal do flushing, que é lavar, parte desse pus volta. Parte do líquido começa a sair pelo nariz do gato. Você desobstruiu a tuba de Eustáquio. E aí veio a história do tubo, que aí o tubo é para impedir que o tímpano cicatrize, tudo desinflame e tal. Dá certo em todos? Não dá certo nem em criança em todos. Perfeito. Tá? Só que o que eles ficaram loucos? Foto de antes e depois. O Griffin falou, você tem muita foto de antes e depois. E você tem a foto colocando o tubo e depois o tímpano normal. Perfeito. E assim, não dá para resolver, é tudo bulectomia ventral. Eles fazem tudo cirurgia no serviço da Linete, não estou dizendo que são em todos os lugares do mundo. Perfeito. Então isso foi, acho que dessas palestras, os detalhes que chamaram a atenção. Né? E na palestra, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está pregando no Brasil hoje, eu acho que de novo a gente está saindo na frente, acho que a Romeica fala isso, a Cris fala isso, eu falo isso, a da otite supurativa. Perfeito. Eu fui estudar a otite supurativa, eu falei, cara, eu preciso dar um nome para isso. Aí uma vez eu estava conversando com a Cris, eu falei assim, úlcera indolente. Aí a Cris falou, como? Você tá louco? Como indolente? Indolente é que não sente dor no dicionário. Eu falei, você tá louca, indolente é rebelde. É rebelde que não... A gente abriu o Google, eu falei, olha lá. As 2 coisas. Serve pros 2. Mas falei, em medicina, você tem a figura da úlcera indolente, tá. de córnea. Tá. Mas eu não sabia que indolente era indolor. E a Cris falou, você tá louco? Os meus cachorros gritam. Eu falei, mas do que você tá falando? Ela falou, não, é porque não sente dor. Eu falei, não é isso, é porque é rebelde. Não, esse termo, você tá usando o termo errado, e não é. Ele pode ser usado como sem dor ou como rebelde. Português mas aí você imagina. Complicando a vida. Mas aí você imagina, como é que você fala isso? Uhum. Né? Aí comecei a tentar achar um termo em inglês. Quando eu comecei a achar um termo em inglês, eu fui para um caminho assim, eu falei, pera um pouco. Eu entrei no Google Acadêmico e aí isso foi uma coisa que também chamou a atenção deles. Você tem um guidelines da Organização Mundial de Saúde para ferida rebelde. Tá. Chama No Healing Wound, ferida que não cicatriza. Feridas ou eles não usam tá. latim, eles falam difficile Tá. to heal. Tá. Né? É difícil de cicatrizar. E aí você começa a pôr, tem um monte de trabalho assim, o papel da Pseudomonas na não cicatrização das feridas rebeldes. E o que a gente tem nessas supurativas? Pseudomonas. É a melhor autoendoscopia, que você lava, tem aquele biofilme, e aí vai embora o biofilme. Perfeito. Só que aí quando você entrega o cachorro pro dono, você fala, e aí? Eu já sei, eu brinco que são os casos vitiligo. Você olha um cara do outro lado da rua, você nem médico é e fala, ele tem vitiligo. Tá bom, agora vai lá e trata. Entendeu? Entendi. Você entrega o cachorro pro cliente e fala, e aí? Então, aí pra cicatrizar, não sei se vai cicatrizar, aí entra a sulfadiazina de prata, entra a quinolona, tem caso que dá certo, tem caso que não dá. E um corticoide, muito corticoide. Isso é outra coisa que eles brigam, né? Também, que a gente vê uma divisão sobre o corticoide, usar ou não usar. Aí vai a metade da sala, não usa, mas é uma ferida. Você vai botar no corticoide numa ferida. Sei lá. Eu lembro que eu assisti no México, acho que em Mérida, o Rosy Chuck falando, e ele falou, melhor tratamento é corticoide. Sim, porque você vai desinflamar o tecido. Exato. A gente vai entrar nisso, tá? A gente vai falar bastante sobre isso. Mas eu quero já aproveitar mesmo, porque o Ronaldo trouxe a otite supurativa, e eu queria falar sobre a palestra da Sue Peterson. Eu não sei porque vocês estavam fazendo palestra, não sei se vocês conseguiram. Porque me assustou um ponto que ela trouxe. E aí eu já vou aproveitar para trazer. E aí só para concluir as palestras, eu passo a palavra. E aí um outro ponto, que é a história da supurativa, eu acho que é nisso que você vai chegar. É que talvez a gente tenha que estar um passo na frente de deixar sempre desinflamado, porque a maioria das otites por pseudomonas são de cães alérgicos crônicos. Isso. Então se a gente... E aí que eu falei que eu acho que nós 3 estamos replicando a informação e de novo nós vamos sair na frente, que é o tratamento proativo com anti-inflamatório, que aí eu acho que tem tudo a ver falar aqui na Virbac do Cortotic, né? Para você não deixar chegar na pseudomonas, talvez esse seja. E outra coisa que eu fiquei feliz, de novo como brasileiro, é que a hora que eu apresentei um trabalho da Veterinary Dermatology, de novo os caras se ajeitaram na cadeira e começaram a fotografar o trabalho. Então não é só o brasileiro que não estuda. Por quê, né? Qual era o trabalho? É um trabalho que o cara faz microscopia eletrônica de biofilme e a conclusão do trabalho é, se você vê biofilme, tem biofilme. Se você não vê biofilme, tem biofilme. Tem biofilme também. Ou seja, ferrou. Entendeu? E isso também foi uma coisa que eu percebi que nessa palestra chamou a atenção. Então, como a gente sabia que vinha para esse bate-papo, e eu, por causa do
Foi o pior congresso pra mim. Sabe festa de aniversário que você não aproveita? Só teus amigos aproveitam? Você não pôde assistir nada, você só ficou ali nos bastidores. Isso. Né? Entendi. Então, assim, eu tava nervoso, eu tava estudando, acabava uma palestra, eu ia revisar outra e tal. Entendi. Mas eu acho que de cada palestra, os pontos que eu percebi que chamaram a atenção e que a gente faz diferente, que a gente faz bem feito, é isso. Perfeito. Não, o que eu ia falar da palestra da Sue Peterson, e aí talvez entrando nesse assunto, né? Porque a gente falou da úlcera que não cicatriza, o envolvimento da pseudomonas. Será que o pior é a infecção só ou a inflamação também contribui para a dificuldade nessa cicatrização? Que a inflamação e aí, eu acho que a gente comentou sobre isso lá, porque a Sue Peterson falou assim, tem algumas otites externas, porque ela falou do tratamento de otites externas e tal, tem algumas otites externas, inclusive com a presença de bacilos na citologia, ou seja, de gram-negativos, que eu trato com aminoglicosídeo. Ela usa aminoglicosídeo ainda, dando um passo atrás, eu acho, né? Voltando naquilo que a gente vinha utilizando, talvez antes, que era às vezes de dar antibiótico de segunda geração sistêmico para esses animais, né? Então eu digo que me assustou um pouco, porque a gente está percebendo esse movimento, talvez, e aí eu queria abrir para essa discussão aqui, esse movimento lá dos europeus de darem esse passo atrás e falar, opa, peraí, vamos voltar para os aminoglicosídeos, vamos não utilizar antibiótico em algumas situações, né? E a gente está com esse lançamento do Cortotic, que a gente já comentou. Então, eu queria ver a percepção de vocês em relação a isso também, já que vocês viram a palestra e outras palestras, porque a gente também vai abrir para elas depois. Eu? Pode falar. Vai, amigo. Então, assim, qual que é a minha percepção? Eu tenho algumas percepções especificamente dessa palestra. Perfeito. Ela citou um trabalho, que é um trabalho que eu uso, acho que em toda aula de orelha, que é os 60 animais com biofilme com pseudomonas multiresistente, e aí ela sai fazendo que doença primária eles tinham com essa pseudomonas multiresistente. Dos 60, o seu trabalho de corre, repara a situação. 42 animais têm otite alérgica. Tá. Então, isso nos prova, alguns têm neoplasia, alguns têm doença autoimune, mas 42 de 60... É muito. É muito. É muita coisa. Tem otite alérgica. Uhum. Então, começa aí a primeira informação, que provavelmente o cara só chega na pseudomonas porque a doença alérgica de base não foi controlada. Então, esse é o primeiro. E aí, nessa apresentação, ela destrinchou esse trabalho que é dela. Entendi. Então, eu falo muito desse trabalho e fui assistir a Sue Peterson falando do sobre trabalho. Eu fiquei, nossa, será que eu falo alguma besteira? Ela, inclusive, mostrou os gráficos com outra cara, que é o gráfico básico, que ela talvez primeiro tenha feito para fazer o trabalho. E, às vezes, no congresso, você revê aquilo que você tanto fala para ver se está tudo certo, você está no caminho certo, né? Sim. A outra percepção que eu tenho é que eu adoro desdizer o que eu ensino. Caraca, Ricardo, eu fico impressionada como você leva a surra da ciência. E eu ensino citologia de novo, e eu ensinei muito. Ai, meu Deus, você que foi meu aluno já escutou isso. Escutou eu dizendo assim, você faz a cito para escolher qual é o tratamento que você vai fazer na otite externa. Pera. E aí, com a chegada do Cortotic, você fala, calma, não é bem assim, que tem bactéria que você vai usar antibiótico. Gente, você está desdizendo o que você ensinou, porque eu ensinei assim. Se você faz a cito e tem bactéria, você usa o corticoide, mas você usa antibiótico. Se você faz a cito e tem malacésia, você usa o corticoide, você usa antibiótico. E aí, agora eu vou chegar na Sue Peterson. Eu voltei desse congresso e não tem muito tempo que eu tive uma conversa com o Ronaldo e eu falei para ele, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa errada. Porque eu acho que a gente ainda assim está queimando a quinolona antes da hora. Antes da hora. Porque eu acho que a gente não sabe o que a gente ensinava. A otite externa, você não precisa ficar cultivando. A otite externa... Na minha vida, de uma forma geral, se eu olhar para o ano passado, eu quase não fiz cultura de otite externa. De otite média de todos, talvez das lesões ulceradas de todo mundo, mas das otites externas convencionais, assim, eritema ceruminosa, que seja ainda que não sejam as purulentas, eu quase não fiz. Perfeito. E a gente tem otite externa, eritema ceruminosa, com bacilo. Tá. Não precisa ser purulenta para ter bacilo na citologia. E qual que é o ensino? Se você tem bacilo na citologia da otite externa, que seja eritema ceruminosa, você tem que fazer quinolona.
Foi o que eu aprendi. Isso pra mim tá errado. E foi o que ela falou agora. Isso pra mim tá errado. E eu acho que a gente tá dando um tiro no pé. E é o que eu ensino. É o que eu ensino. Sabe quando você sai daquela... Aí eu saí, eu falei, gente, eu acho que a gente tá fazendo errado. Então, são essas coisas que a gente vai trazendo. E aí eu falo, eu acho que a gente tem que cultivar mais as otites externas. Isso é andar para trás de novo. E eu sempre falo disso, de talvez olhar mais a cultura do que o antibiograma, né? Porque o antibiograma é por extrapolação sérica, aquele papo de sempre. Mas assim, esse bacilo é uma Escherichia, é uma Pseudomonas ou é um Corynebacterium? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Quem que é esse bacilo? Porque se for a Pseudomonas, a gente já fica arrepiado. É mas se for o Coryneo, capaz de qualquer coisa deixar ele bom. Mas muitas vezes, na fase eritemato-ceruminosa, mesmo a Pseudomonas, ela responde ao aminoglicoside. Sim, porque a sensibilidade dela à gentamicina ainda é de 60%, 70%, não é ruim, entendeu? E foi sobre isso. Então, na verdade, eu tenho, assim, duas visões, né? E esse congresso trouxe claramente isso, do europeu e o americano. Tá. Né? O americano, ele é antibiótico dependente, antibiótico amicacina dependente. Nesses caminhos por aí, eu fiquei muito chocada, porque nós brasileiros, graças a Deus, não temos o costume de ficar jogando amicacina na orelha. Certo. Então, eu acho que esse movimento, né, do desinflamar e não usar medicação, para o americano vai ser um pouco mais difícil. Agora, a Sul, como uma boa... ela é britânica, né? Ela é britânica. Ela é bem natureba, e ela falou, né, ela se apresentou dessa forma. Quem me conhece sabe que eu sou a favor do planeta, entre outras coisas. Então, assim, eu acho que na Europa, isso vai entrar de uma maneira muito mais fácil. Tá. E aí, a gente não precisa ir muito longe, né? O que a gente fala de otite? É uma inflamação, tudo começa pela inflamação. Certo. E existe uma marcha, né? A tal da marcha atópica, a marcha da otite. Tudo começa com a inflamação, a disbiose, a ceruminosa, a eczematosa, a purulenta, a média e o saco preto, digamos assim. Certo. Então, resumindo, quando você pega no começo, realmente não há necessidade. Isso foi bastante comentado. Inclusive, o Tim Nuttall fez uma palestra, né? Foi muito boa a palestra. Eu acho que cabe a gente ter o conhecimento, conseguir entender como se trabalha com otologia. Aqui no Brasil é muito importante isso, né? Eu acho que as empresas têm que fazer esse papel. O trabalho de base para o veterinário saber que um otoscópio tem que ser utilizado, né? Que a citologia é necessária. Não existe tratar a orelha sem a cito e sem a Exatamente. Porque pode ter bacilo na citologia, um ou outro, e ele vai ficar com essa coisa na cabeça. Tem bacilo, eu tenho que tratar com uma quinolona tópica ou o que quer que seja. Mas como é que está dentro dessa orelha? Qual é a doença de base desse animal? Como é que ele está no geral? Então, mesmo entender essa marcha, conseguir, né, entender o animal, entender essa orelha para poder seguir. E com certeza o primeiro passo é desinflamar. Então, quando veio o Cortotique para o Brasil, e acho que esse ano a gente trabalhou incessantemente, né, com o lançamento do Cortotique, eu falei, né, eu comentei algumas vezes, conversei com o Ronaldo e falei, olha, eu acho que esse pensamento, né, da disbiose, da gente não usar ele como primeira linha, vai ser muito legal. Mas a cereja do bolo é a manutenção. Eu acho que, assim, aqui no Brasil, entendeu? A gente pensando nos nossos shih-tzus, né? E como manter esse animal para que ele fique evitando aquela famosa hipérbole do sobe e desce, né? O tobogã, eu acho que é o grande segredo. E aí trabalho de formiguinha, né? A manutenção de longo prazo, Sim. né? O tratamento proativo que a gente tanto E eu acho que uma coisa que podia destacar, né? Tanto na palestra da Sul como do Tim Nuttall, é que eles são europeus, né? Exatamente. Eu concordo porque com eles, na Europa, dependendo do país, por exemplo, na Inglaterra, eles não podem prescrever alguns carbapenêmicos para veterinário. É proibido na Europa. Proibido. Na Europa, É na Europa de maneira como geral. Ainda bem, gente. Graças a Porque Deus. maior Mas parte aí, das mas vezes aí não eu, precisa mas ler. aí eu, não pode prescrever mas aí eu algum remeto a antibiótico. vocês duas, a parte da citologia e a parte do trabalho de formiguinha, porque assim, os caras aqui não pensam. Aham. Então o cara já vai para tobramicina, ele já vai para Tobramicina, quinolona. isso aí. Quinolona, em otite Entendeu? externa alérgica, primeira vez que tá pegando quinolona. Né? E Sabe é o que eu engraçado escutei, Ronaldo, que não tem muito tempo. Foi um evento da Virbac, eu ensinando, porque eu falei assim, gente, como que você vai avaliar se você usando só o corticoide funcionou? Você tem que fazer a cito antes e depois. Exato. Se você não vai fazer a cito antes e depois, não tem como Não você faz usar. sentido, não dá. Aí o cara falou assim pra mim, doutora, mas é melhor eu ir logo de uma vez, que eu sei que vai funcionar.
Então, mas esse é o pensamento... Né? E aí eu fico, gente... Aí eu fiquei pensando, a minha vontade de falar pra ele foi, o que você tá fazendo aqui? Porque se você não quer exercer uma medicina veterinária melhor, por que você vai estudar? Pois é. Pra que estudar? Não, e você sabe o que é engraçado? O que eu acho, que eu por exemplo, quando você vê os pesquisadores de fora, né, eles dando palestra, e acho que isso também é um diferencial nosso, a gente é muito clínico, né? Então a gente põe a mão na massa, você mesmo falou. Eles são muito de ver trabalho, estatística, mas isso faz eles pensarem de um jeito mais coerente. Certo. Né? Porque a gente vê um movimento no Brasil, acho que nos últimos 5 anos, de que, não pode usar tanto antibiótico na pele, porque dá resistência bacteriana. Mas na orelha os caras só pegam antibiótico. Você acha que a bactéria só fica aqui? É verdade. Você acha que se põe tobramicina, se ela ficar resistente à tobramicina, ela só vai ficar aqui. Né? É como se separasse. Na neurologia, 6 meses de antibiótico, tipo, sem dose. Oi? 6 meses? É porque tá perto do cérebro, tá bom. Pois bem. é. Acho que a orelha também. Pois também, depende da especialidade, você vê um outro Exato, tipo de abordagem. E eu acho que o comportamento, e nesse sentido, eu acho que eles são muito mais coerentes que a gente, né? Eles falam sempre as mesmas coisas, né? A história dos 5 R's, né? Realocar, usar com responsabilidade, mas é difícil. Clinicando, às vezes, você tem isso que a Romeika falou, o cara fala, eu vou nesse aqui que eu vou dar um chute já de uma vez, se resolver, se o cliente ficar feliz, eu tô feliz. Isso, mas tem que pensar no todo, ali, né? Exato. E a frente, né? Porque o otite é uma bola, né? Você fica então, retomando gente, aquilo ali. Vai chegar na sua mão de novo uma resistência, uma multiresistência, uma situação que você não sabe para onde correr. E engraçado que o tratamento proativo, ele tá na mão do cliente, né? O cara aprendeu que quando o cachorro sai do banho-tosa, ele bota 3 gotas do que, não importa. Do que deu certo, do que ele tiver e vai funcionar. E se ele não tiver, ele vai no pet shop e compra, né? Exato. Então ele vai ter um acesso. Essa é outra coisa louca, cara. Muito louca. É o fato do tutor aqui no Brasil conseguir comprar e ter acesso, né? Porque até a cepromazina. Gente, é até difícil você explicar isso, seja para o americano ou para o europeu. Não, eles ficam chocados. Mas eles ficam chocados. Como assim? Agora que eu fiquei, né? Eu vi a universidade lá fora funcionando, os caras saem de lá com a receita. quantidade certinha. Com a receita, eles vão até a farmácia, eles compram a quantidade certa, o número de comprimidos. E se ele resolver que ele não tem dinheiro para comprar aquilo ali, quando ele vai em outra farmácia para comprar, a farmácia liga para a universidade. Entendi. Para saber se pode fazer a prescrição. Eu falei, nossa, que igual. Eles vêm até pelo seu endereço, né? Ó, qual o local mais próximo. Mas eu acho que aí esbarra em 2 coisas, né? Por exemplo, se o cara chegar para... Né, a gente estava falando aqui elas são jovens. Então elas são do conselho, elas são do CRMV. Olha só, lá vem ele. Não, depois de um tempo eu só trabalho em troca de dinheiro, viu, gente? A exposição. Exato. E aí, mas assim, brincadeiras à parte, se o cara chegar na sua clínica para te fiscalizar e falar, qualquer piso tá bom. Por que você vai colocar um piso frio? Por que você vai colocar um piso hospitalar? Por que a gente tem tanto veterinário ruim no Brasil? Porque o MEC diz que um curso bom de veterinária precisa ter 2.000 horas. Então hoje o cara faz veterinária das 8 da manhã às 11 da manhã. Mas quem que tem que bloquear isso? Né? Agora a gente não tá... Depois corta ele aqui na câmera. Porque a empresa também gosta de vender no Mercado Livre. Porque a empresa também gosta de vender em qualquer lugar. Porque todo mundo fica horrorizado. Mas assim, mercado, se vocês vendessem só para quem clinica... Vender online, você está dizendo, né? Não, mas em qualquer lugar. O cara vai nesses pet shop, nesses grandes mercados veterinários, não vou falar nome, nem sei se pode, acho que não teria problema, mas assim, os caras têm esses grandes mercados veterinários, que os gringos também assustam quando eles vêm conhecer aqui. Assustam. Né? E vende o que você quiser. Você usa inibidor de Janusquinase, você vende ciclosporina, antibiótico de qualquer nível. Às vezes até algum injetável. Né? Injetável. Entendeu? Então, assim, é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso, porque o órgão que fiscaliza não fala nada, ninguém vai partir do crivo alto, né? Porque, teoricamente, vocês não têm... O que é que vocês se reúnem assim, Dan? Vocês deviam falar, gente, esses produtos nós só vamos vender para... Eu ia chorar de emoção. Se só a gente pudesse vender.
Não, né? mas mesmo da empresa, não vamos entrar nessa seara. Não vamos. Mas mesmo dentro da empresa é uma briga interna, porque aí você invade a área de outro distribuidor. Sim, porque, volume é o que gira o mundo, é dinheiro, entendeu? Vocês querem vender volume. É complicado. Mas a gente perde o controle. E agora um monte de medicamento falso no mercado. Monte. Porque os caras compram. Hein? Porque os caras compram no Mercado Livre. Tá aparecendo. Entendeu? Como é que chega um medicamento no Mercado Livre? Isso né? Pra gente. Então, eu acho que aí cabe a gente educar as pessoas, né? Olha, não usa quinolona. Voltando pra estaca zero, né? Não usa quinolona, não usa tobramicina, não usa amicacina. Né? Porque a amicacina, eu já usei a amicacina, mas assim, naquele bicho multiresistente de otite média, a amicacina é de uso hospitalar. Os gringos... Na mão, esse ano, quantas vezes você fez a amicacina? Acho que 2 ou 3. Queria concluir esse bloco do otite, hein? Pra gente poder mudar de assunto. Algum comentário extra a respeito disso? Porque assim, a gente falou já da palestra do Tim Nuttall, que é o próximo que eu quero trazer. A gente vai continuar falando de antibiótico, na verdade. Porque o Tim Nuttall, europeu também, ele trouxe a palestra, na verdade, falando de piodermites. Né? Ele trouxe a palestra falando de piodermites. Falando de microbioma cutâneo, e aí eu já vou trazer outras palestras que a gente viu lá sobre o microbioma. Minha impressão, tá? E vou falar da minha palestra preferida. Foi a grande novidade que foi trazida. Não diria a grande novidade, mas eu acho que um tema muito prevalente que a gente teve lá falando sobre o microbioma cutâneo. Talvez as maiores descobertas, as maiores linhas de pesquisa hoje estejam dentro desse assunto do microbioma cutâneo. E a gente fala do microbioma, não esquecer das orelhas, né? Sim. É claro. Sim. Tem microbioma dentro da orelha e na pele também. Mas o Tim Nuttall trouxe especificamente falando das piodermites. E a gente teve as palestras também da Aline Hoffman. Da Aline Hoffman. Né? Brasileira. Que trabalha lá, acho que é na Flórida, né? Agora na Flórida. Na Flórida, lá nos Estados Unidos. A gente já cogitou, né, Ronaldo, trazer ela, inclusive, para um Virbac Skin, não deu certo na ocasião. Ela é maravilhosa. Mas eu quero muito trazer ela para falar sobre diferente. Microbioma. Ela é diferente. Exatamente. E a gente tem visto muito falar sobre isso, né? O Cortotic é um produto que vem com essa pegada também de diminuir a inflamação, porque a gente já entendeu que quando você diminui a inflamação, você aumenta a diversidade do microbioma cutâneo. E essa talvez seja a grande chave. Agora vamos falar de pele, né? Essa também talvez seja a grande chave do controle dos pacientes atópicos, certo? E os shampoos também, né, Ricardo? Exatamente, os tratamentos tópicos. Com a terapia tópica, inclusive estimulando os peptídeos antimicrobianos, que é um dos grandes pontos para controlar o sobrecrescimento e para favorecer a bactéria boa, né? Essa bactéria... Você sabe que ela falou na palestra dela, a Aline Hoffman, ela falou sobre pré-bióticos, pré-bióticos e pós-bióticos. E aí, quando eu fui pesquisar sobre esses pós-bióticos, ela fala justamente sobre os peptídeos antimicrobianos. Porque você usa alguns elementos que vão favorecer o aumento desses peptídeos microbianos, que vão favorecer, por sua vez, a diversidade do microbioma, né? Que é o caso dos shampoos que a gente tem da tecnologia SIS. O que você tem, Rô? Vou trazer para você agora também. O que você tem a falar sobre essas palestras? Você assistiu às palestras do microbioma? Assisti. Na verdade, o que aconteceu, gente? Todo congresso a gente entra em crise. Porque eu acho que a Cris até citou isso. Tem 5 salas acontecendo ao mesmo tempo. Mas nesse congresso teve uma coisa muito bacana, que é ter uma parte que o Ronaldo até falou que ele gravou, gravada. E as palestras da Aline estão gravadas. Exatamente. Então, isso me ajudou pra caramba, porque a palestra da Aline é extremamente difícil de entender. Extremamente difícil. Eu assisti 2 vezes uma palestra, a outra já estou na 3ª vez, para poder, assim... E você fala 3 vezes a mesma palestra. Não tem nem vergonha de dizer isso. Primeiro é tudo em inglês, e o meu inglês é bem tupiniquim. Depois, você fica vendo aquilo, você fala, gente, como é que eu vou entender isso? Porque é um mundo completamente novo. Né? Mas eu tenho plena convicção de que isso é o que vai reger a terapia do futuro. Perfeito. É tentar usar menos antibiótico, não é não usar. É tentar usar menos. E uma coisa que isso para mim está muito bem gravada é usar menos antibiótico e usar por um menor período de tempo. Sim.
Veio até o guideline, né? Mudando quer dizer, com algumas mudanças aí de tratamento de piodermite. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção que a Aline Hoffman trouxe, porque era uma coisa que sempre me perguntavam quando eu falava de tratamento de piodermite, e ela trouxe isso na palestra, que é o clorexidine não altera o microbioma. Eu lembro disso também. O que para nós Tratamento é uma tópico. segurança Exato. manter a terapia tópica com clorexidine sem alterar essa sem diversidade alterar, do microbioma. Exatamente. Porque, assim, se você me perguntasse, Romeica, o que a ciência fala? Fala para eu controlar a infecção e eu usar, por exemplo, o Hexadene por um tempo. E depois que eu usei o Hexadene, eu troco. O cara é alérgico, eu boto no Epizuf. Ele é mais untuoso, eu vou pro Cebolitique. Ou, sei lá, eu vou pro Alermil. E aí, eu vou mudando de acordo com a cara. Mas tem o Bulldog francês, que se você troca o shampoo, já era. Ele faz a piodermite. E às vezes você segura o shampoo, Terriers. o Bull Terrier que precisa. Então, se você mantém o shampoo de Hexadene, você fala assim, nossa, eu tô conseguindo ajudar. E às vezes eu faço o Hexadene e faço clorexidina tópica para estabilizar esse cara e mantenho isso. E agora eu tenho mais segurança em fazer. Depois dessa palestra, eu tenho mais segurança. Então, falou. Foram os pontos assim que você vai fixando. Então, uma coisa para mim muito é o peptídeo antimicrobiano e outra coisa muito que ficou é a história da clorexidina. Exatamente. Você viu alguma dessas palestras? Eu vi, eu estava na palestra da Aline Hoffman e depois ela é uma pessoa muito diferenciada, mas igualmente horrorizada com o Brasil. E eu tive a oportunidade de conversar. Embora brasileira horrorizada. E aí, eu acho que indo nessa linha de raciocínio, eu perguntei para ela porque eu assisti exatamente essa palestra onde ela fala que o shampoo não muda muito, né? Então você pode continuar usando. O spray talvez seja o melhor, que tem mais tempo de contato. Aí mostrou vários trabalhos, lembrando que são trabalhos pequenos, com 5 animais, com 8 animais, assim, né? Isso eu acho uma coisa importante da gente frisar. Mas eu cruzei com ela no corredor. Falei, preciso te perguntar, eu já te perguntei online, vou perguntar de novo. Que eu acho que entra totalmente... Aí eu vou parar por aí porque eu não assisti mais coisa. Mas ela ainda insiste no mesmo ponto. Quando você fala de microbioma e de você restabelecer o microbioma com lactobacilos, não existe uma dose, não existe uma frequência, não existe um jeito de você controlar isso, apesar de essa ser a nova tendência. Certo. Né? De você colocar bactérias do bem na pele. Né? Que tem outras coisas, não só ocupar espaço, mas também podem causar e às vezes a bactéria desinflamação. Tá morta, né? Exatamente. A resposta imune que a bactéria induz. Mas aí eu vou lembrar, porque ela fez, na verdade, 2 palestras. Em uma, ela falou sobre o uso desses pré e probióticos topicamente, que eu acho que ainda falta um pouco de evidência, porque a bactéria está morta. Isso. Mas ela fez uma palestra também sobre aquela interação do microbioma intestinal com a pele. Isso. E para mim, foi assim. Que na verdade essa é a grande tendência na medicina humana e na veterinária. Exato. É estudar essa relação. Quem começou isso há um bom tempo atrás, me corrija se não são 4, foram 8 anos atrás, é a Sheila, né? Sheila Torres começou toda essa onda de estudo de microbioma e tudo. E hoje em dia a gente está vendo mais ou menos o resultado aí desses estudos lá. Mas e aí, indo nessa linha, eu também perguntei para ela, né? E eu acho que isso aqui, assim, para quem estiver assistindo, eu acho que tem que fazer as pessoas pensarem, né? Já que a gente está falando da nossa experiência no Congresso. Já tem lugares no Brasil fazendo transplante fecal. Não existe padronização, não existe dose, não existe via correta e as pessoas estão consumindo isso, né? Então eu acho que isso que leva um certo perigo, porque quando os caras falam no Congresso, eles têm a delicadeza de falar, isso é experimental, ainda falta descobrir isso, ainda falta relatar isso. Vamos lá, né, Ronaldo? Por que o Congresso Mundial é a cada 4 anos também? Porque a gente precisa poder juntar essa informação toda, estudar essas informações e trazer evidências, né? A parte que Cris participou, os grandes nomes da dermatologia, eles ficam sempre nessa parte. Se você olhar, se você quiser achar um nome bambambam, olha, os caras vão assistir a apresentação dos residentes. Por que eles assistem isso? Porque ali mostra
tudo que todo mundo tem residente está pesquisando. Sim. Ali mostra tudo que todo mundo está estudando. Sim. E as palestras, elas trazem experiência de um pouco de cada um. Mas esse momento, os residentes, o momento que os residentes, né, do mundo todo, eles têm que apresentar o seu projeto de residência no Congresso Mundial. Isso é obrigação. Uhum. Ou no americano, ou no europeu, Tá, mas eles têm, Congresso... eles têm que levar no Congresso Grande de Dermato que está acontecendo. Tá. Então, quando eles levam, eles trazem as grandes novidades. E aí, quando você vai juntando o tempo, você fica impressionado com que isso acontece. E a Aline é uma das grandes pesquisadoras nessa área. Pesquisadoras. Mas ela não faz colocações que ela não tem certeza. Né? Ela é muito responsável nas afirmações que ela faz. Agora, a Cris trouxe o guideline de piodermite, né? Que vai ser atualizado, né, Cris? Na verdade, eu acho que isso já foi apresentado, vem sendo apresentado, né? No europeu. No europeu. Vem aí, né? Eles vêm quebrando aos pouquinhos e vêm apresentando. Eu acho que agora no Mundial veio mais robusto, né? Vai ser publicado. E é exatamente essa mudança, né? Da visão de como o tempo de antibiótico-terapia, quando usar, então, na verdade, assim, várias mudanças, né, inclusive com qual antibiótico, em que classe, tem muita coisa, é muito amplo. Perfeito. Mas que a gente realmente indo para essa ideia de não usar antibiótico oral e ser mais tópico, né, tratar a piodermite mais tópico. E também uma ideia da cultura, de trabalhar com cultura na pele, saber com quem você está lidando, Exatamente. né? Então, assim, essa mudança, eu acho que isso veio para ficar e é algo que a gente já via como clínico, né? Isso é verdade. A gente estava falando de diminuir o tempo da antibiótico-terapia, se for necessária, usar muito mais tópico do que oral. Isso já é para quem a gente já pratica isso há algum tempo. E agora vem como um documento. Uma coisa que não mudou na minha percepção foi essa ordem de escolha do tópico versus o sistêmico, né, Ronaldo? Sim. A gente já vem falando disso em algumas palestras, que se foram aquelas piodermites de superfície ou aquelas superficiais, o tratamento é tópico, né? No caso das superficiais, em alguns casos, explica aí. Na verdade, assim, né, a externa, né? Porque de superfície e superficial em português também fica ruim, Fica né? estranho, né? É que eles falam. Então a externa, que seria a BOG, certo. Né? A superficial, que seriam as foliculites, né? Tem vários tipos, mas eu tô dizendo o principal. E a profunda, né? Então, assim, pra externa, ou que eles chamam de superfície, não tem o mínimo sentido usar terapia sistêmica. Né? Então aí vem aquela briga que acho que é uma briga mais brasileira. A gente usa um shampoo desengordurante com efeito antisséptico ou usa o clorhexidine, né? Mas acho que aí vai o gosto do freguês e vai dar certo. Depende da raça também. Exato. Enfim. Aí a superficial, o que eles falam, né, nesse guidelines, que você vai tentar sempre o tratamento tópico. Perfeito. Se não puder, porque de repente é uma senhorinha com um cachorro peludo. Tá. Ou se não puder, porque não houve resposta, né? Se só o tópico não resolver, aí você vai para o sistêmico. Perfeito. Então, nunca como a gente fazia antes. Indo para o sistêmico, períodos curtos, 1 semana, 10 dias, e reavaliar. E reavaliar com a citologia. Exato. E sem a melhora clínica, porque antes a gente pregava a melhora total clínica e mais 7 dias. Né? Não tem mais isso. Não tem mais isso. Não. E também não tem mais antibiótico de primeira e segunda escolha. Tem antibiótico de primeira escolha, que continua sendo a cefalexina. Se não der certo, cultura e antibiograma. É isso aí. Para profunda, nada. Cultura e antibiograma. E para profunda não é para tentar com terapia tópica. Para profunda vai precisar de sistêmica. Mas saber o que você está tratando. Exatamente. Na verdade, eu até começo hoje em dia, depois do congresso, com uma profunda. Se chegar amanhã na clínica, eu começo uma terapia, eu colho a cultura, começo uma terapia tópica. Espero o resultado para direcionar. Perfeito. Porque a gente também fica com aquela sensação, eu não vou prescrever nada. Exato. Né? Eu não vou prescrever nada, o cachorro está aqui derretendo e eu não vou prescrever nada. No antigo guideline, a cefovecina e a cefopodoxima, eles eram de primeira escolha, e agora eles são de segunda. Porque tinha dúvida entre os autores que escrevem os guidelines, então ele ficou lá no limbo. Agora eles reclassificaram algumas quinolonas, eles reclassificaram a rifampicina para casos exclusivos. Então, assim, tem muita coisa que foi reclassificada. Né? Que vai vir aí. E que vem na forma de publicação. E aquela história. Aí, de novo, eu acho que faz parte das empresas, né, fazer chegar no veterinário.
Certo. Porque é o que a Romeica falou, talvez você encontre refratariedade do tipo, eu sempre fiz assim. É isso, levar Vou fazer informação. um mês de uma vez, que aí eu vendo bastante antibiótico e tal, mas não é a corrente, né? Não é a corrente. Então isso é uma coisa que, de novo, eu acho que o europeu se preocupa mais, eu acho que a Cris falou bem falado, o americano é mais agressivo. Vai no antibiótico. É por isso também que a gente escuta os caras falando de resistência a pseudomonas há 20 anos e a gente não via isso aqui. É verdade. E agora tem uma direto, razão, porque agora também tem antibiótico É para isso. todo lado, quinolona para todo lado, e agora tem uma razão. Agora eu tô olhando aqui pra Romeica, porque o próximo Deus. bloco que a gente vai trazer Leishmaniose. aqui é pra falar do quê? De leite. Eu posso ir? Não, Eu posso ir também? Vocês podem não, ficar por aí. favor? Caiu, Tomar um não, café, vou fica tomar aí. café. O povo do sul ali da Europa, né? Os mediterrâneos, porque foi a Chiara Noli e foi o grego, que tem aquele nome. Manolis Que nem- Saccharomyces. Saccharomyces. Saccharomyces, Clássicos. O grego, vamos chamar de o grego. Melhor. E a Chiara, né? E a Chiara Noli. Trouxeram 2 palestras ali excelentes, né? Sobre leishmaniose. A Chiara mais falando de cães mesmo, o clássico, né? E ela falou, inclusive, do guideline, que eu queria que você falasse também. E ele, o grego, Saccharomyces, falando sobre felinos, que também eu fiquei, gatos, né? Leishmaniose em gatos, que eu fiquei assim também, falei, nossa, que muito interessante a palestra dele. Comenta um pouquinho pra Deixa eu gente. fazer uma pergunta antes dela começar. Pode falar. Eu tenho uma grande curiosidade sobre leishmaniose. E isso que eles falam serve pra gente? Porque é outra leishmania. Não, então, serve. Na verdade, assim, hoje a gente tem muita coisa em comum. Na verdade, eu tenho certeza que são outras cepas, mas é a mesma espécie. É a leishmania infanto. É infanto. Muda o vetor, né? O vetor muda é o outro. vetor. Então, mas Isso muda tudo. Mas Mudar o vetor talvez mude tudo, porque muda o microbioma do vetor, porque muda a intensidade de antígenos da saliva do vetor, a patogenicidade da espécie. é a mesma subespécie? Ou a nossa continua sendo uma infanto. subespécie? Não, é todo Ela mundo Aquela história infanto. da Chagas morreu. É porque é a mesma, a Chagas infanto é igual, a Ela biologia dominou, molecular virou- trouxe que é a mesma coisa. Tá. Agora, não é que nem esporotricose? A nossa não é mais nervosa? Não, É mais nervosa. Ela é mais Mas brava. nervosa é que nem- ótimo. Ela é mais Porque, na brava. verdade, é a mesma espécie e diferentes cepas, que aí é o que traz a similaridade com a esporotricose. Entende? Que a esporotricose hoje a gente sabe que é outra espécie, né? Que é a brasiliense, Isso, mas tem a brasiliense no Brasil inteiro. Isso, mas assim, Só que as a nossas brasiliense- leishmanias são muito mais agressivas do que os quadros que eles mostram, não são? Os casos clínicos. São, mas tem um porém a mais, mas que eu já explico. A brasiliensis que a gente tem, a minha brasiliense não é igual a brasiliense carioca. Da esporotricose, nós Da estamos falando, tá? esporotricose, porque são cepas distintas. Carioca é a mais provavelmente. pesada de É. todas. A gente não tem o mesmo nível de resistência, mas nós temos tudo brasiliense. Então a gente tá falando de cepa, provavelmente, Uhum. diferente. E é a mesma coisa que Eu acontece acho na que a leishmania é leishmania. cepa também. Mesma coisa. E aí, bom, indo especificamente para as palestras, né? A Chiara também gravou. Certo, O grego não gravou. certo. Mas a Chiara gravou coisas diferentes. Então, ela gravou diagnóstico no gravado, Tá. né? Ela fez diagnóstico e prognóstico e prevenção, sei lá, foi diagnóstico e prognóstico, eu já não me lembro mais. Eu já assisti o gravado dessa palestra. E no congresso, ela falou sobre a formação das diretrizes, dos Do guideline. guidelines. Da onde eles tiram aquilo tudo, como é que eles compilam, do levantamento, como é que eles fazem e tal. No final das contas, eu como uma boa clínica, eu gostei mais da gravada do que da ao vivo presencial. Eu também. E aí, porque as diretrizes saem e tá tudo bem de onde eles tiram deles, deixa eles trabalharem. A gente vai ler a diretriz e acabou. Inclusive, no Alive, que foi antes do Mundial, saiu uma diretriz nova do Leishvet, que é o Grupo Europeu de Leishmaniose. Uhum. Tem uma diretriz agora de 2024, extremamente interessante ser lida, porque tem vários pontos diferentes. E aí, Certo. na nova cartilha da Virbac que a gente foi atualizando, a gente até já colocou algumas diretrizes alguns pontos dessa nova diretriz, né? Então, o que é muito interessante. Do grego, Ricardo, eu adoro escutar ele falando. O grego, ele é direto e reto, ele é um bom grego, bravo. Certo.
E aí ele fala com muita veemência. Esse animal reduzia a sorologia. Eu assisti ele na live. Esse animal reduzia a sorologia. Ele tinha 1 para 320 e ele foi para 1,160. Isso não significa nada. Você fala, mas como não reduziu? Você não ensina que se reduzir é bom? Mas isso não faz diferença para o animal. Você não sabe se de fato se reduzir. Ele é bravo. Ele é bravo. E aí ele foi falar de gato. Falou de leishmaniose felina. E a gente sabe muito pouco, a bem da verdade é essa, de leishmaniose em gato. O que a gente sabe é que o gato adoece, ele se infecta, ele morre e tem algumas particularidades, inclusive no diagnóstico. O gato é morredor ou vivedor? É mais vivedor do que É mais vivedor. O gato é mais vivedor. Ele responde melhor. Então o que a gente sabe é que provavelmente nós vamos ter gato mais infectado do que doente. Perfeito. E aí, como a sorologia para o gato não é um bom método, talvez o PCR seja melhor. Que foi exatamente o que ele trouxe na palestra. Perfeito. E aí, você faz o PCR, mas você não sabe se o gato está doente, você sabe que o gato está infectado. Uhum. E o que você faz com aquilo? Se ele não estiver doente, nada. Guarda a informação para você. Mas ele é transmissor? Também. Então quer dizer, todo aquele movimento que os caras sacrificaram o cachorro pra caramba no mundo, onde tinha gato na cidade, não resolveu nada. Cara, tem um trabalho que mostra de lebre em Madrid. Lebre? Lebre com Jesus. leishmania, aumentando a incidência de leishmaniose humana. Os caras começaram a procurar, não era cachorro, não era gato, começaram a procurar de onde vinha essa leishmania, que estava aumentando o número de casos humanos numa cidade. Era a lebre da praça. Meu Deus do céu. Todo mundo foi comer lebre depois. Então, fizeram eutanásia das lebres. Então, que dó. Mas é isso. Aí você vai para uma espécie, faz eutanásia, depois vai para outra, cada hora é um vilão, a gente tem que buscar o tratamento. Esse é o ponto. O tratamento, né? E a prevenção. E a prevenção, claro, exatamente. Esse é o ponto. Você imagina aqui até dentro da cidade tá invadindo o tal do saruê. Então, aquilo pega a leishmania. Então... Aquilo tem aqui no Morumbi, tem. Onde tem condomínio com uma área verde, eu não sei de onde esses bichos vêm. Aqui a marginal do Tietê tá cheia de capivara. Cara... Lá no Rio e no Nordeste tem os saguis, né? Que ficam ali também. E capivara também pra caramba. E capivara. E o tal do saruê também. Que a gente chama de outro nome. Mas eu não sei nem o que é esse saruê, eu não vou nem Sabe, perguntar, acho que é algo paulista. Um gambá, parece um ratão tá. Ah, mas ele tem um orelhão, você ia gostar. Tô foda. Mas aí da palestra de leishmaniose felina, uma coisa que eu achei legal que ele falou quando falou da sintomatologia, que eu não tinha feito essa associação. O gato faz muito mais blefarite e lesão ocular, né? Na verdade tem um trabalho muito legal, que mapeou os gatos. E aí se você olha, onde tem a leishmaniose no gato? É na pele. Então mapeou o tecido. Principalmente, né? Pode ter em qualquer lugar, a leishmania pode fazer o que ela quiser. Tá muito simplório dizer que é na pele. Uhum. Mas vamos pensar no número. Beleza, mas na pele aonde? Na cabeça. Mas na cabeça aonde? Na orelha e no nariz. Então, se você olha para um gato com leishmania, e eu disser esporotricose, a Cris vai falar, Eu disser micobacteriose, o Ronaldo vai falar, Quer dizer... É o tal do malenche. É tudo muito igual. Mas é isso. E o gato faz lesão nodular. Então, qual que é o clique da leishmania? A resposta imune de quem se infectou. O gato tem uma resposta imune mais favorável ao controle da infecção, por isso ele adoece menos. O cachorro é mais morredor. E no final das contas, o gato que adoece é o gato morredor. Então, outra coisa que ele abordou foi como tratar o gato. Uhum. E na Europa, os caras têm glucantine. É isso que eu ia falar. E nós não temos. Nós só temos miltefosina. Qual que é o medo? É que a miltefosina, o milteforam, que é o que a gente tem, dentro do veículo tem propilenoglicol. E a gente sabe que propilenoglicol pode ser tóxico para o gato. Mas os carioca não salvaram. Mandaram brasa. Jura? Foi. Conta aí. Mandaram brasa. Dá nada não. Mandaram brasa no milteforam para gato. Mas o gato não tinha leishmania. O que o gato tinha? Esporo. Esporotricose. Aí! Esporotricose. Como é o nome
nome disso? Desespero carioca. Conheço bem. Milteforam. Pra tratar espora tricose. E deu certo? Não. Mas o gado não morreu do O propileno-glicol. gato não... Você viu, você deu um tiro para um lado, acertou o outro. Olha que perfeito. Famosa bala perdida no rio. A gente é mestre nisso, tá explicado. A hora que eu peguei o trabalho, eu falei, opa! Achei o que eu queria. Não matou o esporotrix, mas não matou o gato. 2 miligramas por quilo, via oral, os gatos aceitaram, toleraram, tiveram uns efeitos colaterais semelhantes ao do cachorro, uns perderam peso, outros ficaram anoréticos, salivaram, um teve vômito, faz mais pastosas. Tô respaldada. Aí, Tudo bem. tudo bem. Você olha para o hemograma. Porque dá anemia, né? Porque dá anemia, por né? causa do corpúsculo de Heinz, É. por causa da oxidação das hemácias, da hemoglobina e tal. Aí só eles tiveram uma leve redução da série vermelha, mas dentro do parâmetro Sem sair da do range. normalidade. Exatamente. E o gato, teve um gato que tinha hematócrito de 20%. Não, ou era 20% ou era 15%. E ele se manteve com esse mesmo hematócrito. Aham. Então, Então eu falei, opa! Opa. Aí o que eu já fiz? Tratou os gatos com miteforano. Opa! e da tua experiência, como é que É tá? sensacional, cara. Que legal, Rô. Sensacional. É uma legal. excelente resposta terapêutica para o gato. Os gatos toleram bem. Os que eu fiz até agora, 2 apresentaram as fezes um pouco mais pastosa, mas no mesmo esquema autolimitante do cachorro, porque os efeitos colaterais do milteforano no cachorro, eles são tipo primeira semana de tratamento. Tipo a 10 ciclosporina. dias, tipo a ciclosporina. Você fala, insiste, vai. Muito legal. Vai que vai passar. Aí o cara vai. E os gatos, quando eles estão muito doentes, eles fazem lesões muito nodulares. Então, antes e depois dos gatos é bonito. A gente sente falta da Demodésica, porque era onde a gente ia os antes e depois mais bonitos da nossa história verdade. como veterinário. Não tem mais. Não tem mais. Oxazolina bagunçada da Demodésica na nossa vida. Mas o antes e depois da esporotricose, o antes e depois da leishmaniose, é bonito. É Legal. muito bonito de ver. Muito bom. E aí é onde eu tenho feito. Tem uma veterinária no Tocantins que ela tem o maior N de gatos tratados com milteforano. Com milteforano. E ela faz muito. Vou Ela procurar faz saber, muito. depois você me passa o nome. E é muito legal. A resposta que ela tem, porque Tocantins baba Tem. de leishmania, né? Tem. Baba, sim. É. Muito. A gente vende bastante. Porque assim, é muito. É E verdade. aí ela tem, sei lá, 30 gatos tratados, sabe? Assim, ela tem muitos gatos. Com milteforano com Muito excelente bom, resposta. Gente, eu queria ter muito tempo pra gente poder continuar conversando sobre todas as novidades que o Congresso trouxe. Mas assim, não terminamos ainda, a gente vai só encaminhando para a parte final. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, pra gente trazer, né, o que vocês mais gostaram, tipo, se puder eleger alguma coisa, né, de palestra, de informação. E o que vocês sentiram falta? Faltou alguma coisa na grade? Porque eu acho que essa é uma pergunta interessante também. Vou começar com a Cris. Posso ser uma resposta sem nenhuma humildade? Claro. O ponto alto foi Orelha. por ele. Não, os brasileiros Claro. falando. Para mim é isso, porque o resto da otologia foi como a Romei e o Ronaldo falaram, né? Ver um pouco mais do que a gente já sabe. Não teve novidade. A novidade somos nós, o que a gente apresentou, entendeu? 0% de humildade, né? Tá feio isso? Edita. Mas é verdade, quem trouxe a novidade tá aqui. Demos o nome. Entendeu? Mas é sempre interessante ouvir e ver que a gente, né, ensina certo, digamos assim, e eu não vi nenhuma novidade. Eu assisti todas as palestras de otite e eu brinquei até com o Ronaldo, eu falei, eu entrei na sua algumas vezes e saí porque eu precisava ver outras, e porque eu conheço todas as suas palestras em português e em espanhol, em inglês ia ser mais uma, entendeu? Mas assim, a novidade é isso, foram as palestras dele e a apresentação de colisteatoma, com certeza. Sentiu falta de alguma coisa? Algum tema que faltou na grade? Alguma Não, coisa eu acho que o você queria Ronaldo ter cobriu visto? muito bem a parte. Eu vou falar de otologia, né? Tá. Ele a parte cobriu de otologia. muito bem, os temas que ele deu, ele foi de A a Z. Não Perfeito. tenho nem o que Perfeito. comentar. E você, Rô? Eu acho que esse foi o Congresso das Orelhas, sem sombra de dúvida, e aí os brasileiros abrilhantaram na Cris, Ronaldo e todo mundo que fez essa apresentação voltada para as orelhas, eu não tenho dúvida disso, e de novo, cada congresso parece que tem uma cara. Eu acho que a outra cara desse congresso foram as infecciosas. Sim. A Jane Sykes, que a gente nem comentou dela, mas eu assisti várias palestras dela também nesse congresso.
E assim, teve uns que eu saí com medo, teve outros que eu saí feliz, e assim caminhou a humanidade. Ela falou de micobacteriose. Daquelas infecções atípicas, Sim. daquelas bactérias estranhas. Ela trouxe uns casos que eu falei, sabe assim, tipo, Que medo. sinistro. Daquelas infecções que você não sabe muito o que fazer, muito legal. Então, eu acho que essa foi a cara desse congresso. Eu senti falta de alopecia X. É verdade, você comentou. Não teve. As alopecias não inflamatórias, não teve. Esse congresso tem uma coisa que eu gosto do caminho dermatoísto no congresso. Ele sempre tem o caminho dermatoísto no congresso. Mas, cara, assim, de novo, eles marcam uma sequência que você não consegue ver. Tá em tudo quanto é lugar. Isso dá uma dó no coração. Tinham palestras com temas que eram complementares, às vezes, ao mesmo tempo. O grego e a Chiara estavam juntos. É. Eram duas leishmanias, um do lado do outro. O Ronaldo e a Cris foi junto. O Ronaldo e a Cris, o Ronaldo e a Clarissa. Eu tive que comprar alguns brasileiros pra ir pra mim, entendeu? Eu falei, por favor, me manda teu Pix aí, me dá 20 minutinhos, meia hora. Não, depois você continua vendo ele lá, vem um pouquinho pra mim. Mas eu entendo o que você tá falando. Então acho que esse é o problema sempre. Cara, eu sou do contra e eu vou contar a verdade pra você. Conta. Antes desse congresso, nós tivemos um mundial pandêmico. Foi online. Eu adorei. Eu também, porque eu fiquei vendo um tempão tudo. Você conseguia chegar em casa e falar, ai, paz, vamos... Quer dizer, quando você não tava na live, no que quer que seja, né? Você fala, você conseguiu rever, é verdade. Os caras tinham que gravar. Todas as aulas. Ou é verdade. pelo menos a maior parte. É verdade. Tá. Pra gente poder ir ruminando aquilo É isso tudo. aí, essa é a palavra, ruminando, entendi. perfeito. Acho que é isso. Fica aí a sugestão, né? Tá certo. E aí, Ronaldo? Eu vou engrossar o couro da Cris. Aí eu acho que ponto alto foi nós. Não, brincadeira. Eu concordo com o que elas estão falando do online, mas eu acho que aquela atmosfera de mundial é um negócio bem legal, diferente, né? Eles deveriam gravar tudo, entendeu? E deixar... É óbvio. Porque para eles botar uma câmera ali, pegar uma diferença autorização, mesmo mesmo que a qualidade não seja assim, porque só de você escutar o cara já é um negócio diferente, né? O que eu sinto falta ultimamente nos congressos, né? Por exemplo, a alopecia X, por que a gente sentiu falta? Porque tem muita casuística, né? Há muito tempo não tem novidade, e talvez não tenha mesmo, das doenças básicas, né? Não se fala de seborreia, né? Não se fala dermatofitose, sempre se fala, mas nunca vai além daquilo que a gente já está, né? O último guidelines também acho que é muito completo, então talvez não tenha novidade. A Petra Bizikova, que, gente, eu fiquei encantada, porque a Petra é um dos nomes das palestras, né? Assim, dos papers, melhor dizendo. E eu assisti 2 palestras dela que eu fiquei assim, apaixonada com a forma como a mulher, além de tudo, ela é elegante, ela é classuda pra falar. Sabe aquela coisa que eu nunca serei na vida? Tipo, ela é, assim, elegante, clássica, assim, sabe? E eu fiquei impressionada, assim. E ela foi um dos casos dela, era dermatofitose. Mas apareceu assim. Então. E ela falou... E uma coisa que eu acho que seria interessante a gente destacar, que a gente tá falando toda hora da diferença da Europa e dos Estados Unidos, o europeu ama ciclosporina. É verdade. O europeu ama a ciclosporina. O cara vai falar de qualquer doença, ele passa pela ciclosporina. É engraçado como eles estão adaptados com a molécula, eles usam bem. Então eu acho que isso é uma coisa da gente pensar também, porque hoje na velocidade dos tratamentos, a gente já discutiu isso, a ciclosporina às vezes ela fica pro final porque ela é mais chatinha, ela é mais lenta. Mas você sabe, né? que eu mudei depois da Clarissa, depois de vir de lá, eu tenho usado mais no começo, junto com o controle da infecção. Entendi. É engraçado isso, porque uma coisa que eu aprendi, talvez que eu tenha visto da experiência deles, é alguns pacientes lá, depois dos 2 meses, respondendo aí. 3 meses, e estabilizando, mas estabilizando de um jeito que você nunca viu aquele paciente estabilizar. É pensar à frente, né? Então eu falo pro dono, você começa e vai. E vai, agora eu quero começar agora. E aí na minha cabeça tá assim, eu tenho que começar o quanto antes. E esse foi uma coisa que ficou pra mim das ciclosporina. Verdade. Sim. Foi citado. Tiveram umas palestras de autoimunes lá também, que a gente não teve tempo de falar. Muito legal. Mas eu acho assim, eu acho que
eu já venho guardando isso de alguns congressos. Eu acho que o ponto forte do congresso pra gente é a frase dela. Eu não vi muita novidade. Isso significa que a gente está estudando no lugar certo e fazendo a coisa da maneira correta. Porque eu, contando da história, voltando, né, bem rapidamente, eu voltei horrorizado de Hong Kong com o Staphylococcus pseudo-intermédios. Ninguém falava disso no Brasil, ninguém sabia o que era. E os caras lá, 3, 4 palestras falando que a gente estava tratando a espécie errada. A primeira coisa que eu cheguei aqui, eu liguei pro Provet, eu liguei pro IVE, falei, cara, a gente tá com a bactéria errada. Os caras do Provet correram por fora, em 3 meses já estavam soltando laudo. O IVE ficou mais de 1 ano. Eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, olha os papers. O Márcio Moreira, falei, Márcio, olha essa bactéria. Pô, nunca ouvi falar. Pseudo-intermédio. Porque foi em Hong Kong que foi apresentado, 2008. Que legal. E aí, só que lá não era tão rápida a informação como é hoje. Hoje publica... hoje já você tem tudo quanto é lugar. Acesso, né? Você entendeu? Então... Ronaldo, deixa eu só fazer um adendo, que tem uma coisa que muito me incomoda. Que eu acho que a gente tá muito bem, mas a gente não precisa inventar. E o brasileiro inventa. Opa! Então, eu acho que então, a gente tá bem sem inventar. A gente tá bem fazendo as mesmas coisas que os caras fazem. A gente tá bem chegando nos resultados parecidos. A gente não precisa inventar a roda. Né? Então, cuidado com isso, né? Você que tá assistindo a gente, cuidado com os novos tratamentos sem comprovação, cuidado. A gente tem hoje, a gente está bem cercado de ferramenta. A gente não precisa ficar inventando o que não existe. Talvez isso seja a pior fama do brasileiro. Se quer inventar, vai comprovar, né? É por aí, vai fazer estudo. E outra coisa que eu acho importante, né? Assim, uma das grandes desgraças que a pandemia deixou pra gente, né? Tem gente que perdeu a memória, tem um monte de complicação médica, mas acho que o pior é os professores autoproclamados. Então, assim, o lugar de procurar informação não é no Instagram, não é em live. Live é para isso, para bater papo, pega a percepção dos professores, como que é, como não é. É para isso. E isso contamina muito. Acho que foi bem feliz sua colocação, porque assim... Não acredita em tudo que você escuta, né? Tem guidelines para tudo, tem paper para tudo. O congresso está gravado, pode assistir por mais um tempo. Eu não sei até quando vai ficar aberto, acho que até o fim do ano. Até dezembro. Então, até dezembro você tem bastante tempo ainda para assistir algumas palestras. Outra coisa, né, Ronaldo? O que o professor ensina tem que estar em algum lugar. É óbvio, não pode ser do cérebro, né? Alguns professores ensinam que não existe, cara. Você fala, de onde a pessoa tirou isso? Pois é. Então, é verdade. Né? Tem que ter uma validação daquilo. A gente é muito responsável com o nosso conhecimento a ser transmitido, e aí tem que ter... não pode ser da cabeça. Mas eu acho que como a gente está tendo cada vez mais brasileiros, cada cara que foi lá é um replicador. De alguma maneira ele vai replicar a informação. Sim. Então eu acho que a informação boa sendo replicada, eu acho que vai melhorando a medicina veterinária. Mas... Eu descobri isso conversando com algumas pessoas, que o palestrante do Congresso Mundial vive em castas. Acho que eu comentei isso com você. Né? Tem os palestrantes, né? Eu tô aqui. Né? Se você tá aqui, eu tô embaixo da mesa. Não. Porque tem palestrante que eles pagam tudo, tem regalias. Opa, passei. A Cris já tá num outro nível. Mas o que acontece? Eu acho que a veterinária no Brasil, infelizmente, também. Infelizmente, né? Então a gente tem o povo que estuda, a gente tem clínicos, todo mundo tem concorrente muito perto. Eu tenho um monte de veterinário perto da minha clínica, que quando o cara chega uma pressão, você fala, mas esse cara tá trabalhando direitinho. Né? Lógico, na minha concepção, talvez ele também julgue as minhas prescrições. Certo. Mas a gente também percebe que tem um pessoal que não sabe de onde está vindo o tapa, né? Então, eu acho que a gente... Né? E aí, eu acho que a Virbac tem toda essa tá no DNA da Virbac, né? Mini congressos, encontros, Virbac continuada, né? Fazer chegar a informação nos caras, porque assim, a informação é boa, a gente faz um bom serviço, mas isso teria que ser muito... difundido, né? Acho que esse é o ponto final. O trabalho do promotor é o trabalho de ouro, né? Porque os caras estão com a informação na mão pronta para levar até você. Então receba. Receba o promotor. É isso. Para você poder ter a informação. Porque ele pega a informação assim, né? Ele pega a informação na capacitação, e normalmente as capacitações são capacitações extremamente técnicas, de extrema qualidade. A hora que você recebe, você vai ganhar essa informação. Perfeito. Bom, agora um outro
colega, né, grande parceiro da Virbac, que teve presente também lá com a gente no Mundial, foi o Dr. Luciano Marra. Infelizmente ele não pôde estar aqui, mas eu pedi para que ele também falasse para a gente um pouquinho a respeito das palestras que ele mais gostou, que ele assistiu, ou informações que ele sentiu que faltaram no congresso. Então eu queria pedir para o Luciano. Luciano, se você puder, fala para a gente aí um pouquinho o que você achou das palestras, quais foram as suas preferidas, o que você sentiu falta ali no congresso também. Ô, Ricardo, tudo bem? Bom dia, professor Ronaldo, bom dia, professora Cris, bom dia, professora Romei, uma honra muito grande estar aqui participando desse evento aqui com vocês. Então, Ricardo, assim, o congresso foi muito legal, né, foi muito bom, né, aprendi bastante coisas, assim, as palestras que eu mais gostei, né, foram as de doenças autoimunes, então eu gostei bastante da palestra de lúpus, né, de lúpus eritematoso, foi uma palestra que me chamou muita atenção, né, muitos detalhes, né, muitas informações sobre citocina, sobre a etiopatogenia do lúpus, uma coisa que eu gosto bastante, né, da classificação do professor Thierry Olivry também, né, achei bem interessante, gostei bastante, na parte de terapêutica também, foi uma palestra que me chamou bastante atenção, porque eu gosto muito de doenças autoimunes. Outra palestra, eu não gostei de uma, né, eu gostei de várias, né, então as que eu gostei mais, foi essa de lúpus, gostei bastante, de pênfigo foliáceo inferino, também de doença autoimune, eu adorei, foi abordado também, da terapêutica, do diagnóstico, né, da fisiopatogenia, então eu gostei bastante também, foi abordado, chegou até a falar também da ciclosporina, né, do ciclavanço, eu gostei bastante também da parte foliácea, complementando também da parte felina, muito de síndrome atópica felina, né, que é um desafio, né, a gente diminuir o prurido de felinos, então essas palestras me chamam muita atenção, eu assisti muita palestra sobre felinos, e uma outra palestra também, né, que eu gostei bastante, foi de leishmaniose felina, que é um tema de grande relevância também, a gente tem bastante leishmaniose no Brasil, uma doença que a gente tem praticamente no Brasil todo, né, uma casuística gigante, né, e me chamou bastante atenção a palestra de leishmaniose felina, que o felino, a gente vê que ele vai ser um grande, vai ser um diferencial ali no ciclo da doença. Então, foi bastante importante, aprendi bastante coisa com a palestra de leishmaniose felina também, na parte de terapêutica, de ciclo epidemiológico, então a gente vai ter que dar muita importância ao felino, né, mais ainda do que nós estamos dando aqui no Brasil, que a casuística está gigante, e também ele também como componente muito importante no ciclo epidemiológico. Então, foram palestras que me chamou bastante atenção, que eu gostei bastante. Uma outra palestra também, Ricardo, que me chamou muita atenção, que é um tema que eu gosto bastante mesmo, né, que a gente, né, que eu ministro bastante palestra também, foi a parte de malacésia, né, a palestra de malacésia sobre resistência à malacésia. As novidades são outro problema que a gente vai ter que enfrentar, né, infelizmente, outro problema que a gente vai enfrentar, além da resistência que a gente tem nas bactérias, né, que é um assunto que foi bastante abordado também, que eu gostei bastante, mas a resistência na malacésia é um outro fator que a gente vai ter que enfrentar, e eu não sei como que vai ser mais um desafio aí na dermatologia veterinária, lembrando que a malacésia é um fator, né, perpetuante hipopolurido no ouvido, né, de cães atópicos, né, um fator perpetuante bastante grave na dermatite atópica, tanto no ouvido quanto na pele, né, então assim, a gente vai ter, eu acho que vai ser um desafio, né, daqui para frente a gente saber lidar de forma melhor com a malacésia. Acho que o tópico, né, como a gente sempre aborda nas palestras, vai ser de suma importância para evitar a resistência da malacésia, assim, um ponto de vista meu também, e que eu peguei na palestra, achei bastante interessante. Eu gostei bastante de uma palestra que eu achei muito interessante, foi da professora Clarissa Pimentel, achei muito legal, porque é uma parte que eu gosto bastante também. Então, assim, foi de dermatologia topográfica. Eu acho que teria que ter tido mais palestras sobre dermatologia topográfica. Ela abordou a parte de algumas patologias que afetam
que afetam as patas, né? Coxins ali, unhas. Foi muito legal, palestra muito boa. Então, eu acho que deveria ter tido dermatologia, doenças que afetam a face, ou nariz, ou as orelhas, sabe? Aquela dermatologia mais regionalizada. Acho que faltou bastante, isso é muito importante. Isso mesmo a gente tem experiência em dermatologia, você sempre, pô, eu devia ter pensado naquela doença, aquele caso que eu atendi, ó, daquele tratamento ali, poderia ter feito aquilo, poderia ter pensado naquele diagnóstico diferencial. Então, acho que faltou mais dermatologia topográfica. E eu, assim, como clínico também, né, como eu já fui em outros congressos, em europeu também, mundial, em outros mundiais também, achei que faltou uma palestra muito importante também, discussão de casos clínicos, né, porque em outros congressos eu vi, assim, uma oportunidade espetacular de ver o professor Luiz Ferrer, umas 2 ou 3 palestras, ele pegar casos clínicos e destrinchar o caso clínico, assim, eu achei muito interessante, foi uma das coisas que acho que marcou minha vida, né? Tanto é que eu lembro disso até hoje, como se eu estivesse vendo ele aqui agora na minha frente. Ele falando do caso clínico, dos casos clínicos, desde o que ele atendeu do começo, das dificuldades que ele teve no caso, dos acertos que ele teve, dos erros que ele teve, da terapêutica, diagnóstico. Então, acho que, assim, a gente perdeu essa experiência, essa aula, né, esse tópico, por exemplo, com o Luiz Ferrer, ou com outros grandes palestrantes, a gente vê como que é a rotina, como que seria o raciocínio clínico dele em cima de casos reais, que teve em outros congressos. Acho que seria muito legal, é muito prático, né? Ó, eu fiz isso no caso, eu poderia ter feito isso, sabe? Eu acho que é uma palestra bem legal, o que eu poderia ter feito, o que eu errei, né? Como eu abordei esse caso. Acho que a discussão de casos clínicos é muito importante, que passa, às vezes, isso acontece nas palestras nossas, às vezes passa 2 semanas, 3 semanas, a gente recebe uma ligação, ó, professor, tem um caso igual você mostrou, igualzinho, né, nossa, me ajudou demais, né, os diferenciais que o senhor falou também. Então, eu acho isso bastante válido também, acho que uma coisa que faltou também, essa é a minha opinião também. Muito bom, acho que ele lembrou de algumas palestras que a gente não comentou aqui, né? Também não dá para falar de tudo, né? Mas falou das palestras de Malacésia, que eu também me lembro que falou dessa questão da resistência. A Clarissa, né? A palestra da Clarissa, né? De lesões nas patas, que foi muito legal também. Mas enfim, acho que são vários temas. Eu acho que foi muito enriquecedor de uma maneira geral. Acho que o saldo foi muito positivo. A gente teve a oportunidade de discutir aqui bastante. Então, queria agradecer ao Luciano. Obrigado, Luciano, por ter participado aqui com a gente. E queria aproveitar esse momento também para agradecer a cada um de vocês. Obrigado por terem aceitado o nosso convite para estar aqui nesse bate-papo. Eu acho que uma das ideias, como o Ronaldo falou, a Virbac se preocupa muito em levar essas informações para os médicos veterinários aqui do nosso país, né? E eu acho que esse vídeo ele tem muito essa intenção de que a gente possa trazer essas informações que foram discutidas ali no Congresso Mundial para esses veterinários. Então, Romeica, muito obrigado. Cris, muito obrigado. Ronaldo, muito obrigado. Obrigado. Queria agradecer a presença de vocês e a audiência de todo mundo aí. Obrigado, gente.